It's me, Mario! E é isso aí, velhos e véias. Eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o podcast Jogo Velho, podcast de retro games da revista Jogo Velho. E jogando aqui comigo... It's me, Sora! It's a me, Age! It's a me, Ítalo! Pega esse controle com o analógico sem vergonha aí que a gente vai falar de Super Mario 64. Jogo Velho Podcast. Velhos do meu coração, que jogo, hein? Hoje a gente vai falar de um jogaço mega importante pra história dos videogames. Estão de acordo? Concordo plenamente. Já vou chegar chutando o balde aqui. Top 3 jogos da minha vida, Super Mario 64. Que isso? Top 3? Não te culpo, Ítalo, não te culpo. É um jogaço, cara. É um jogo que ditou muitos padrões pra fórmula plataforma 3D, né? Assim como Street Fighter foi um jogo que ditou padrões pros jogos de luta, por exemplo. O próprio Super Mario pros plataformas, o Super Mario Bros. O Super Mario 64 ditou, apesar de não ter sido o primeiro plataforma 3D, né? A ser lançado, mas foi o primeiro que conta. Ele foi um dos primeiros jogos a sair ali na plataforma do Nintendo 64, né? O que saiu junto com ele ali? Super Mario 64 e Pilot Wings nos Estados Unidos e Saikyo Habu Shogi. É um joguinho de shogi que saiu no Japão. Isso foi em 96, né, que saiu nos Estados Unidos o jogo. Na Europa saiu em 97. E pra variar, né, o Mario abrindo as portas ali da nova geração, do novo console. Eu acho que isso só não rolou mesmo, obviamente, no Nintendinho. E eu acho que no GameCube, né? De resto, foi um jogo do Mario sempre. Na verdade, é o contrário, Caio. Só o Super Nintendo e o Nintendo 64 tiveram Mario de saída. O Wii não teve? Ah, o Galaxy saiu bem depois, né? O Galaxy saiu depois, o Odyssey saiu depois. Esses dois consoles foram as exceções. É verdade, não foi junto. Mas, começando por você, Age, que tá conversando aqui comigo, você lembra da primeira vez que você deu de cara com esse jogo sensacional? Ah, lembro. Tinha um senhor no prédio que eu morava, eu não lembro o estabelecimento que ele tinha, se era uma locadora, o que era. Eu lembro que ele chegou pro meu pai e falou assim, pô, leva teu moleque lá e gosta de jogar videogame, leva ele lá pra conferir, chegou um videogame novo bacana. E aí, meu pai me levou lá um dia pra jogar o Nintendo 64. Só que meu pai pagou uma hora, acho que foi R$5 a hora, e eu passei uma hora inteira só correndo no quintal do castelo, assim. Eu não cheguei nem a entrar. Maneiro, né? Eu não fiz nada. Mas não é porque eu fiquei admirado, claro que eu fiquei admirado, mas é porque eu não sabia o que fazer. Mario pra mim sempre foi uma experiência muito... esquerda pra direita, e quando eu cheguei naquela, eu falei, né? O que é isso? O que eu faço? Eu passei uma hora subindo na árvore, pulando na água, correndo, aí chega na árvore e dá uma cambalhotinha. Aí acabou. Parece um demo, né? E meu pai ficou meio entediado assim. Quando acabou a hora, eu levantei, o pai falou, e aí, gostou? Eu falei, adorei, fantástico. Aí o cara falou assim, mas você nem entrou na fase. Eu falei, aquilo não era fase? E aí meu pai pagou outra hora. E foi aí que eu comecei a jogar mesmo. Aí o cara, pô, não sabia, achei que você sabia, pô. Teu pai fala que tu manja de videogame, aí pagou outra hora e tal, entrei na fase, aí que eu comecei a jogar. A primeira hora foi só passeando ali na voltinha do castelo. Até liguei pro meu pai hoje pra confirmar essa história. Eu achei que você ia ter me dizer que teve uma primeira impressão negativa, mas o jogo é tão sensacional que você não saiu nem do hubzinho, não entrou nem no castelo, então você não saiu nem do jardim do castelo. Não. Cara, ficou impressionado. A gente tava naquela febre do 3D, então era muito impressionante que o Mario tivesse se tornado uma experiência tridimensional. Teve, claro, não é rejeição, é estranhamento, assim, você olha e fala, pô, peraí, eu cresci com o Mario, e isso aí é diferente demais, mas era tão bacana e tão impactante que eu não tive nem tempo. Se eu falar que eu não gostei assim, eu tô mentindo, e acho que boa parte da galera que jogou também ficou muito impressionado. Era mais impressionado do que... Não tinha espaço pra você falar que não gostou, entendeu? Era algo novo, né? Completamente novo. Era uma experiência com uma tecnologia que já existia, mas não funcionava tão bem quanto a gente estava vendo ali. E a gente vai falar já das inovações, né, que o jogo trouxe pro gênero plataforma, mas uma coisa que não podemos negar é que foi ousada demais essa mudança do status quo do Mario, daquilo ali que ele já vinha funcionando, pra algo totalmente novo, né? Nintendo sendo Nintendo, né? Inclusive, Sora, você...
qual foi a sua primeira experiência com Super Mario 64? Foi um pouco, assim, triste, mas foi legal. Por quê? Eu nunca tinha visto um jogo 3D na minha vida. Sério. Sim, tinha visto no máximo aqueles 3D, entre aspas, do Super Nintendo, né? Aí, no final do ano, meu pai sempre levava a gente pra fazer compra de Natal no shopping. Era meio que tradição. E na loja que, em um dos anos, eu ganhei o meu Sonic gigante de pelúcia, nesse ano estava lá na vitrine Super Mario 64. Aí, caramba, eu vi assim o Mario no mundo 3D. Caraca, ele podia ir pra todas as direções, coisa que... Pensei, caramba, o Mario pode sair, andar no mundo livremente, poder pular no meio das árvores, fazer tudo que ele quiser. Não pude jogar, né? Só ficar assistindo. Eu fiquei lá parado na frente da loja, olhando o jogo, mas é claro, eu não ganhei o Nintendo 64 naquele Natal, então ficou só na lembrança mesmo. Primeiro comentário, ouvintes de ilustradores, mandem ilustrações da Sora de mãos dadas com Sonic gigante, com cara de coelho aquele filme que tem um coelho demoníaco lá, porque sempre que ela fala do Sonic dela... Donnie Darko, isso eu imagino aquela menina do BioShock, sabe? Com um bichão grandão de mão dada. Tu podia fazer a Sora pequenininha. Eu pensei na mesma coisa, você acredita? Então, cara, a imagem que na minha cabeça é um Sonic bizarro de pelúcia demoníaco, gigante de mão dada com a Sora pequenininha, assim. Não sei por quê. Babando na 64. Acho que minha cabeça é um pouco doentia que pensa isso. E outro comentário é que, cara, eu passei por isso também. Eu não vou contar minha história agora, só vou comentar rapidinho que rolava muito nas lojas, assim... Acho que Casa e Vídeo já e tal. Aqueles Nintendo 64 montados assim numa plataformazinha com controle preso, sabe? Você tinha que jogar e sempre o jogo teste era sempre... Até porque eram os jogos que tinham lançamento, né? Era o Mario 64 e tipo, era muito mágico jogar aquilo ali. Você não queria ir embora, só que tinha uma fila de crianças atrás que não testar e sua mãe queria ir embora da loja. Era muito maneiro. Nem testar eu pude, porque ele tava por trás de um vidro mesmo, nem tinha como jogar não, só assistir. E você, Ítalo? Qual foi sua primeira experiência com Super Mario 64? Vocês estão ouvindo? Sim. Moro na roça bem distante da cidade. Prestem atenção, olha o som da calmaria, a viola. Sabia. Aí vem a história de São José do Seridó, meus amigos. Véios e véias ouvintes desse podcast, a minha experiência com Super Mario 64 é traumatizante, épica e inesquecível ao mesmo tempo. Diferente de vocês, da maioria de vocês que conheceram o jogo praticamente na sua época de lançamento, lá pra 96, 98, eu só fui conhecer Super Mario 64 mais ou menos em 2000 ou foi em 2001, por aí. A notícia que chegava na cidade era: um novo videogame chegou na locadora do Toinho. E ninguém sabia o que era. Eu pensei que fosse conhecer a locadora nova. Eu achei que era o número 3 também. Não, eu falei, não é Toinho não. A notícia que corria solta na cidade era... Tá Chico. Ele inventa, videogame. Não dá pra saber o que é real, o que é falso da história dele. Não, nem tudo é real. A notícia que corria na cidade era: chegou um novo videogame na locadora do Tadeu. Ninguém sabia que videogame Conhecemos é esse. Então a terceira das 6 locadoras lá A terceira locadora. Que videogame é esse que nunca tinha aparecido? Era um videogame preto com 4 controles. Isso aí já tinha PS1, o Super Nintendo já tava capenga, o Mega Drive os caras já tinham aposentado, mas chegava esse videogame novo, videogame preto. E nessa época eu jogava na locadora do Toinho. Aí quando você joga numa, você não frequenta outra não, é rivalidade. E eu fiquei naquela, não vou conhecer não, Twin vai trazer, e não trazia. Ah, vocês tinham gangues nas locadoras, é isso aqui? Eu tô imaginando aquele mapa do Final Fight, tá ligado? Quando passa de um bairro pro outro, fica vermelho. Eu tô imaginando aquele filme Warriors, sabe? Warriors! Pode crer. De gangues dos locadores. Vem cá, era Toinho, Tadeu, que era o terceiro mesmo? Quando chegar o episódio das locadoras, vocês vão descobrir mais sobre essa história de rivalidade. Mas existia me fala, uma quem rivalidade. era o terceiro? Era Tadeu, Toinho? Tadeu. Qual era o terceiro? Locadora do Tadeu. A do seu Jorge era a primeira. Depois Jorge, Tadeu e Toinho, tá, tudo bem. Aí na locadora do Tadeu tinha as videogames novos, eu jogava em Toinho, não podia jogar lá, até que um dia eu endoideci. Não, tenho que ver esse videogame, que Toinho não traz, eu tenho que ir lá. Isso demorei mais ou menos um mês. E aí depois de muito adiar essa ida à locadora do Tadeu pra conhecer o novo videogame, eu resolvi ir. Depois de um mês, eu cheguei lá e para minha surpresa, o videogame não se encontrava mais lá. E agora?
Chibatage. Ó, 2 irmãos chutaram a mesa e ele caiu no chão também? Não. Quando eu cheguei pra perguntar, e aí, Tadeu, cadê o videogame novo? Ele disse, ninguém tava jogando, eu vendi. Disse, não. Se eu nem conhecia o videogame, aí eu fiquei maluco. Aí ele disse, não, mas eu vendi pra um amigo seu. Eu digo, pior ainda, como é que o cara não me disse que comprou um videogame novo? Disse, não, vai lá no João Nils que ele levou o videogame pra lá. E aí quando eu cheguei lá, bati na janela assim do quarto dele, quando ele abriu, dei de cara com aquele jardim verde, com a cachoeira com águas azuis, aquele castelo magnífico. Foi assim, de susto. Abriu a janela que eu olhei, Super Mario 64 na tela. Eu nunca tinha visto um Nintendo 64. Nunca tinha visto um jogo assim de cores tão espetaculares. Aí eu enlouqueci. Fiquei na janela babando enquanto ele corria ali por o jardim, entrava nas fases lá por os quadros. Foi assim a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Eu nunca me impressionei tanto com um jogo quanto foi com esse aí. Aí eu pirei, disse, não, você vai ter que me emprestar esse jogo, Eu deixei com ele meu PS1, meu Dreamcast e levei esse Nintendo 64 pra passar um dia com ele. Eu joguei 24 horas de Super Mario 64. Foi assim a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida jogando videogame. Minha mãe pirava, eu vou desligar, eu vou bater em você, mas enquanto eu não fechei o Mario 64... E aí quando eu vi essa pérola mágica dos videogames, foi paixão à primeira vista. Na mesma hora eu botei na minha cabeça que era o jogo da minha vida, o melhor jogo de todos os tempos e inesquecível. Alegria onde a solidão. Vou contar agora, galera, como é que foi meu primeiro contato com Super Mario 64. Eu ainda tinha meu Mega Drive e eu tinha um pouco de contato já, acho que com o Sega Saturn, talvez eu joguei um pouco também o PlayStation em locadoras. Mas geralmente jogos de esporte. Eu sabia que rolavam uns jogos 3D lá e tudo mais, mas não me interessava muito, via rolando, achava interessante, mas não queria jogar. Ainda estava muito apegado às plataformas, aos joguinhos 2D. Até que eu frequentava uma igreja, né? Minha família era cristã e a galera se reunia no domingo ali, na casa sempre de algum coleguinha depois do culto. E um desses meus amigos ganhou da mãe dele um Nintendo 64 com um Mario 64, né? E todo mundo pirou naquele jogo. E foi isso que fez todos nós comprarmos os nossos, assim, em tempos diferentes. Acho que foi um dos últimos, inclusive. Talvez tenha tido só um colega meu que ganhou depois de mim. Todos quisemos ter aquele console. E o Mario 64 era, sem dúvida, o grande motivador disso tudo. Eu tive, depois disso, contato com ele nas lojas. Primeiro eu vi na casa desse meu amigo. Aí depois eu vi, como eu falei, nas lojas lá, em mostruário e tudo mais. E caramba, cara, era muito incrível, porque pouco parecido com o que a Sora falou. Eu não tinha muito interesse em jogar jogos 3D. Eu nunca tinha jogado um plataforma 3D. Então, a minha primeira experiência já foi com um dos melhores, com a jogabilidade mais perfeita possível pra época. Então, assim, eu lembro que depois eu fui jogar o Crash, por exemplo. E o Crash, pra mim, foi experiência muito ruim. Tanto é que até hoje eu não sou um grande fã de Crash. Mas porque eu joguei ele depois. Foi fora de ordem, né? Exato, aquele lance de você ter um trilhozinho pra andar, aquilo ali pra mim não funcionava, não fazia sentido, sabe? Então, porque eu tive um contato antes, e, por exemplo, o próprio controle do Nintendo 64, eu sempre defendi muito esse controle, porque eu sempre jogava os jogos da Nintendo e os da Rare, que eram muito desenvolvidos pra aquele controle, então ele era muito perfeito. Quando você jogava algum outro jogo, um Mortal Kombat da vida, alguma outra coisa, você via os problemas daquele controle. Mas, cara, aquele controle e o Mario... Eu joguei o Mario ele no DS e, sinceramente, eu não acho bom como eu acho com o controle do Nintendo 64. Por mais que tenha evoluído, tenhamos controles muito melhores, analógicos muito melhores. Um dia a gente vai falar bem do analógico do 64 lá, que solta aquela farofinha lá, depois para de funcionar. Mas é perfeito, cara. É uma amálgama mesmo que rola, sabe? O fato de você ter um gatilho que é o Z e servir pra baixar, é tudo muito intuitivo, muito bacana, sabe? Então eu acho que foi uma experiência incrível e realmente também acho que eu tô com o Ítalo. Não sei se tá no meu top 3, mas tá no meu top 5 com certeza. E é o meu Mario favorito de todos, eu acho. É um pouco complicado falar isso, mas eu acho que é o Mario favorito. Tocante seu relato. Foi tocante? Você gostou? Gostei. Ficaram quietos? Eu fiquei até mexendo. Pô, será que eu falei ouvindo, fiquei concentrado.
Foi um sucesso. O jogo teve 11 milhões de cópias. Pra época, era um bom número? Se considerar que o 64 vendeu 32 milhões de cópias, 1-3. Tá bom, né? Até porque o jogo acompanhava muitos consoles, né? O meu não veio com o Mario 64, engraçado. Mas acompanhava muitos consoles, né? Porque, tirando essa época do comecinho que vinha com bundle, depois você teve trocentos outros bundles, né? Com Pokémon. Então, a boa parte da galera que comprou realmente esses dados que a gente pegou do VG Charts aí de 11 milhões, provavelmente contempla um bundle também, né? É. Eu, por exemplo, comprei separado. O meu também não veio com o Mario. O meu também não. O meu foi mais uma aquisição bem tardia. Quando eu comecei a colecionar videogames, eu nunca tive o meu próprio Mario 64. Eu tenho até uma história que eu já contei algumas vezes. Acho que eu já contei aqui no jogo velho antes. Que o meu Nintendo 64 veio sem jogo nenhum. Foi aquela versão pura, sabe? Provavelmente era mais barato, dava pro meu pai comprar na época. E a minha também. Eu jogava muito jogo alugado e jogo emprestado. E, sei lá, quase um ano depois de ter meu Nintendo 64, eu finalmente falei, pai, quero de Natal um jogo. Não, beleza, vamos comprar. E eu não tinha zerado o Mario 64 ainda, alugando e tal. Era difícil você conseguir zerar um jogo. E aí eu fui lá, quero o Mario 64. Ele foi lá comprar o jogo. Ele me conta que quando chegou na loja, ele pediu o jogo, tava em falta, até porque já tinha um tempo que o jogo tinha saído, tinha já muitos outros jogos vendendo. E ele pediu um jogo parecido. E aí foi quando ele chegou em casa com um dos jogos da minha vida, junto com Ristar e Mônica no Castelo do Dragão, que é o Banjo-Kazooie. De cara eu fiquei muito chateado, porque, pai, isso aqui não é Mario. Mas depois eu comecei a adorar esse jogo, é um jogo incrível, eu quero muito fazer um episódio dele um dia. Mas foi frustrante também, cara, porque só fui ter o cartucho mesmo depois de velho. Cheguei a ter mais de um cartucho, que aí, sei lá, rolou aquela megalomania, eu comecei a ver as coisas vendendo barato nas feiras, consegui comprar vários cartuchos iguais. Hoje eu tenho só o meu cartucho de Mario 64 mesmo. Mas vem cá, foi sabedoria do teu pai ou foi papo do vendedor? Porque ele mandou benzaço, o Banjo-Kazooie, baita jogaço, Sim. baita. Sim. Eu acho que não foi sabedoria de nenhum dos dois, cara. Era realmente o jogo que tinha aparecido, sabe? Deu sorte. O vendedor falou, deu sorte mesmo. Eu achei que você ia chegar com uma bomba assim. Não, meu pai me trouxe, sei lá, essa porcaria, Castlevania 64. Nossa, não, Superman 64 também, né? Não. É uma parada dessa, assim. Não, e vou te contar uma outra historinha que é rapidinho. Uma vez eu estive numa loja da vida dessas aí, que eu não lembro qual é, e eu cheguei a ver o Superman 64 na vitrine e falei, o próximo jogo que eu vou pedir vai ser esse aqui, tá? Sorte que meu pai nunca mais me deu nenhum jogo, porque teria sido ele, e teria sido sabedoria muito dele pura. Pois é. É o pai do Kai, sabia dos games e ele chama ele pro enganava próximo ele. Pra ajudar a veiarada aí que tá se balançando na cadeira de balanço ou na rede no alpendre de casa, estamos falando de um jogo de 1996, quando o Super Nintendo ainda dava seus últimos suspiros, né? Ainda saiu Donkey Kong Country 3, Super Mario RPG, e segundo os boatos, o mestre Miyamoto já trabalhava no que seria o Super Mario 64 há uns bons anos. É verdade que ele foi pensado pro Super Nintendo, o projeto mais ou menos assim, antes do Ultra 64, que virou o Nintendo 64, ou não? Isso é balela? Não existe nada confirmado sobre isso, Caio, mas segundo as teorias da conspiração dos videogames, o Miyamoto trabalhava num Mario pseudo 3D com a tecnologia que eles usavam no Star Fox na época, para o Super Nintendo, com a história de um codinome Super Mario FX ou FX. Só que os próprios desenvolvedores da Argonaut, que era a empresa que trabalhava no Star Fox na época, negam essa história. Diziam que o codinome Super Mario FX era o codinome do próprio chip que eles estavam usando para desenvolver o Star Fox. Então isso aí pode ser balela, pode não ser. Só que os próprios funcionários dessa empresa também citam que Super Mario 64 ele foi muito influenciado por um protótipo que a Argonaut trabalhava na época, de um jogo 3D com Mario e Yoshi, e que mais tarde esse jogo se tornou o que a gente conhece como Croc, Legend of the Gobbos, que saiu mais tarde pro PlayStation. Inclusive o Croc pra mim do PlayStation é o que mais se assemelha ao Mario 64, hein? Mais do que Spyro, mais do que do Crash. É verdade, o Croc ele tem uma pegada meio Mario 64, sim. Tem, a câmera lembra bastante. Também tem uma teoria que diz que o Miyamoto trabalhava nesse Super Mario 64 para o Super Nintendo, que seria um jogo
nos moldes dos jogos clássicos do Mario, daquele sai do ponto A pro B, do começo ao fim da fase, mas com visão isométrica, aquela do Super Mario RPG. Só que aí ele foi retrabalhando esses conceitos, usando as tecnologias e... Tipo um Sonic 3D Blast, será? Já pensou um Mario 3D Blast? Que bom que não rolou, né? É do mesmo ano, viu? Sonic, 96 ali pro Megão. Megão? Opa! Tan, 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 tan. Máscaras estão caindo. Ouvintes, vocês que curtem o Mega Drive e já acham... flagra, velho. Eles já estão fazendo aí voodoo pro Ítalo porque ele fala mal. É personagem, o cara adora o Mega Drive. Inclusive, pergunta se ele tem um Super Nintendo em casa. Não tem. Agora pergunta se ele tem um Mega Drive. Que traíra. Deixa essa no ar, hein? Continua aí, Ítalo. Olha aí, o maldito do Sabá desmascarou aqui, a máscara caiu. Traíra! Sabá que esteve aqui recentemente e quase revelou. Quase revelou os segredos aí. Não, você impediu, mas eu tô aqui cumprindo a missão. Eu não quero mais o Sabá aqui, não. E aí o projeto foi passado para o Ultra 64, né? Que seria o novo console da Nintendo, em épocas que o que media a potência dos videogames eram os bits. E aí o resto é história. Que na verdade, Mario, apesar de ter começado de uma forma bastante padronizada, né, de ser um jogo de plataforma linear, a Nintendo sempre teve o hábito de se reinventar, ela faz isso até hoje. Super Mario 64 provavelmente foi a primeira reinvenção de mecânica e de tecnologia, que foi a mais forte, né, da franquia. Da Nintendo, né, porque a Rare fez isso com Donkey Kong, né? Não, mas eu digo, é da própria Nintendo. Entendi. E o Miyamoto, ele não é só mestre em criar personagens, né? Ele é o criador do Mario, Zelda e tudo mais, mas ele é mestre em criar mecânica inovadora. Digo até que mais do que roteiro, hein? Ele é muito melhor nisso do que criando roteiro e história. Naquela época, o roteiro, tirando os jogos de RPG, ainda era uma coisa muito secundária, né? O videogame ele passou a contar a história com mais veemência lá pela 6ª, 7ª geração. Antes disso, a história era só um pretexto pra te dar um gancho pra você embarcar naquela aventura. E Mario também nunca teve uma história muito aprofundada, né? Mario sempre brincou, riu de si mesmo nesse ponto. O Miyamoto, eu imagino que tem dedo dele com certeza de criar todas essas mecânicas novas e todas essas loucuras de transformar o Mario num personagem novo, mas sem perder as características dele. Eu acho que essa é a base do Super Mario 64, essa força do Miyamoto, mas não sozinho, né? Ele, o Takashi Tezuka, que é um cara que sempre esteve presente na franquia lá desde os idos da década de 80, trabalhou em todos os jogos do Mario, e o Yoshiaki Koizumi, que também foi um cara fortíssimo na Nintendo, começou fazendo parte de manual, depois ele trabalhou no Link's Awakening, sempre esteve presente nos jogos das principais franquias da Nintendo. Esse trio aí, junto com o Koji Kondo, que é o compositor, formam a base forte dos jogos do Mario e são responsáveis por essas reinvenções constantes. E o Mario 64 ele tem um lance muito legal, e eu acho que isso sempre foi meio que cultura dos jogos do Mario, né? E até de outros jogos da Nintendo, tem outras franquias. Ele trouxe todas as mecânicas básicas e elementos de roteiro, personagens, tudo dos outros, assim. Ele sempre homenageia todos. E ele implementou muita coisa nova, até porque o novo ambiente 3D possibilitava isso. E conforme você vai jogando outros Marios depois, você sempre vê essas coisas voltando, né? Eu acho que o único Mario que teve mecânicas e elementos desprezados assim é o Mario 2, que não é Mario de verdade, né? Aquele Mario norte-americano lá que é o... Como é que é o nome do jogo lá original que foi usado pra fazer o Mario? Doki Doki Panic. Doki Panic, aquele lance de tirar a rabanete do chão e jogar aquilo ali, parece que não ficou na franquia, mas todos os elementos de você pular em cima do inimigo, pegar casco, o Yoshi, os power-ups, eles continuam na franquia e a cada novo jogo coisas são adicionadas. Outros Mario também que não funcionou muito foi o Sunshine também, né? Mas ó, mesmo do Mario 2 que é o que menos herdou elemento mais pra frente, você teve a Birdo, o Shy Guy, bastante personagens da personagens vida que entraram. Ficaram, é verdade. E o Mario 64 não ficou muito atrás disso, né? Muitos elementos novos foram inseridos. O que vocês lembram assim de cara que surgiu ali e tá até hoje na franquia? Ou não também, que já não continuou? De novidade. Primeiro que você matou aquele esquema de ser fase ponto A ou ponto B, né? O mundo, ele é aberto.
O castelo, ele funciona como um hub que te leva pra várias fases diferentes. E essas fases são mundos que você explora e às vezes você revisita o mesmo ponto com objetivos diferentes, porque a própria fase ela vai se reinventando conforme você joga. Já não é mais uma fase que você tem que ir do começo ao fim e matar um chefe. Tem objetivos separados que te atribuem estrelas, que são os objetivos do jogo. Esses elementos foram repaginados, a própria estrela, né, como você disse. Tem uma outra função, as moedas agora servem como vida também, né, como você então, tem o Mario passou barrinha. A ter barra de life. É a primeira vez que o Mario tem uma barra de life. Uma pizzazinha, vai perdendo as fatias da pizza ali. O Mario passou a ter barra de oxigênio. Antigamente você podia deixar o Mario no fundo do mar e no banheiro e voltar, se não tivesse nenhum bicho pra te matar, o Mario continuava lá. É, o Mario agora imitando não. o Sonic? Seria o Mario imitando o Sonic, isso? Ah, lembra. Só que tem uma diferença. Tem um truquezinho pra você não morrer quando tiver água por perto. Quando você tiver com pouco HP, se você entrar na água, mergulhar e voltar, ele entende que você consumiu oxigênio, ele enche a barra toda de HP. Eu fazia isso direto quando tava morrendo. Direto. Às vezes era melhor encontrar um poço d'água do que moedas, assim. Sim. Muito bom. Tem a diferença de que, como se trata de um jogo tridimensional, e o 64 ele só tinha um analógico, você tinha que usar os botões C do controle pra fazer a movimentação de câmera. A câmera desse jogo é muito boa. Claro, pensando no contexto da época. E, inclusive, você tinha o Laquito, que antigamente ele era teu inimigo, jogava os bichinhos da nuvem, aqueles bichinhos com espinho, e ele agora é o cameraman do jogo. É como se ele estivesse te filmando pro jogador. É ele que tá fazendo a cobertura daquela aventura para que o jogador entenda aquele mundo tridimensional. Fora isso, o Mario também ganhou movimentos novos. Você não mata mais o inimigo só pulando na cabeça dele. O Mario agora soca, chuta, dá bundada, tem pirueta, salto triplo, pula na parede, dá rasteira, dá peixinho. O Mario ganhou uma gama de movimentos muito grande para fazer sentido com aquele mundo todo amplo novo. Esse lance do Laquito é pra justificar a câmera, né? A câmera do... A preocupação deles é até nisso, né, cara? Como é que a gente vai justificar essa câmera? Pra mim, ele foi o primeiro reality show gamer, cara. Tinha um cara filmando toda a trajetória do Mario ali na Faz sentido. dele. Se você pensar que o Mario 3 foi uma peça de teatro, então pode ser que esse jogo seja um Eu sou doido pra fazer o episódio assim. de Mario 3 pra gente falar um pouco dessa teoria, que é verdade, né? Bem uma teoria, né? Meu favorito. O Laquito tava gravando o gameplay do Mario ao vivo e jogando no YouTube ali. Vocês estavam por fora. Isso, ele era o primeiro daily vlogger, ele era o primeiro daily vlogger também. Caramba, Como o Mario... Como é o termo aí? Deu o quê? Daily vlog, é o cara que filma o dia dele, fica filmando o dia a dia dele. Sou velho, isso aí eu não manjo. O episódio começa mais dizendo: e aí, galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na frente do castelo da Peach. Vou mostrar pra vocês como é que dão uns saltos triplos. It's me, Mario! Tem que fazer com a voz fininha do Charles Martinet. Esse jogo foi o primeiro que o Charles Martinet dublou o Mario. Ele passou a ter voz. Foi o primeiro jogo com vozes, na real, né? A gente conheceu a voz da Peach lendo a carta, falando do bolo que ela fez pro Mario. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Nossa, o Mario é muito escandaloso. A cada movimento ele tem que fazer um barulho. Here we go! Ele não pode dar um pulo em silêncio. It's me, Mario! Cara, tudo ele pula, cara. Todos os movimentos dele tem um som diferente. Não, esse aí ele não faz, não. Isso é você, Ítalo. O Ítalo já se considera um o Mario Ítalo já. tá ficando meio louco, cara. Se ele for no hospício, acho que ele não sai, não. Tem horas que eu acho que eu sou o Mario. O Mario era muito legal que você deixava o personagem parado e ele tinha aqueles movimentos que a gente viu no Sonic e tal. Aero Animation. Foi a primeira vez que teve isso na franquia do Mario. Cara, eu lembro dele dormindo. Ele deitava no chão, dormia, começava a pensar em lasanha. 90-90. Ah, spaghetti. Ah, ravioli. Ah, mamma mia. Precisava falar uns negócios assim, não tinha um lance desse, não tinha? Ravioli. Espaguete, isso. Muito bom. Isso me lembra muito o desenho do Mario. Lembra que ele, apesar de ser italiano, era no desenho. Lembra aquele desenho que passava na Globo, que tinha os atores fazendo aquele... E lá eles eram fanáticos por macarrão e tal. Na hora eu lembrei daquele desenho quando vi o Mario assim. Pode crer. Eu não entendia muito bem porque que rolava isso, mas a gente tinha ali uma tela inicial bem criativa, né? Onde você usava o controle analógico, pinçava parte do rosto do Mario e puxava, você podia prender e fazer várias caretas. Admito que perdi bons minutos ali, hein? Acho que era uma demonstração, ó. Olha o que tem nesse jogo pra te impressionar assim logo de cara, antes de você apertar o start. Isso aí ficou tão divertido que virou até minigame no Mario Party depois. Pode crer. Sim, pode crer. Que massa. Aquilo impressionava na época, viu? Você saber que aquilo ali era tudo processado em tempo real, aquela qualidade de tantos polígonos e as coisas se mexendo de acordo com o que você fazia.
A galera que tinha Nintendo 64 aqui tirava onda com os que tinham PlayStation 1. Ah, meu amigo, seu PS1 não faz isso aqui nem querendo. Cara, aqui era diferente, porque o pessoal que tinha... A zoeira era, você só tem Mario pra jogar, a gente tem jogo pra caramba e barato, por causa da pirataria. Isso que me fez, depois de jogar as pérolas do Nintendo 64, querer ter um PlayStation. Infelizmente, a biblioteca, não era uma biblioteca muito, muito farta, mas o que tinha era muito bacana, então talvez isso seja o maior mérito do Nintendo 64. Eu contei aquela história lá no começo do 64, de quando eu joguei pela primeira vez, mas eu ter mesmo demorou muitos e muitos anos. A gente não lembra, mas era mega caro. O console custava o quê? 600, 700 reais, numa época que o salário mínimo era 150, 200. Sim, sim. Era absurdamente caro. Eu jogava na casa dos outros, assim. Fui ter o meu também nessa época do Ítalo aí, 2000 e pouquinho. Quando eu tive 64, comprei usado até. Essa é uma realidade bastante comum também. A galera que tinha novinho, comprou na loja no período, pode se considerar com sorte aí. Outra coisa legal foi a mudança dos power-ups ali, né? Agora os power-ups, eles eram representados pelo chapéu do Mario. Você tinha alguns chapéus que te davam habilidades, e eu acho que o mais icônico que tava até na capa do jogo era o chapéu das asinhas, né? Pra pegar esses power-ups, diferente dos jogos anteriores que você batia na caixa e saía um itemzinho, perdão. Nesse jogo, você tinha que ativar os switches, que foi uma característica herdada do Super Mario World, pra você pegar cada um desses power-ups. Eles não são imprescindíveis, tirando se você quiser pegar muitas estrelas e tal, não tem nenhum trecho muito específico que você precise pegar pra conseguir passar. Acho que o Metal Mario é exceção, mas ainda assim dá pra se virar sem ele. Então não eram tão marcantes quanto os dos jogos anteriores, mas ainda eram super bons. Tem o do voo, que o Mario pegava o chapéu, nascia a asinha no chapéu dele e ele voava. Você tinha o Metal Mario, que eu achava fantástico, só de visualmente ver o Mario todo metalizado assim. Era lindo. O barulho, a musiquinha que tocava na hora que você pegava. Pode criar uma musiquinha técnica. Musiquinha meio pesadona, meio técnica, assim. Agora fica a pergunta, Metal Mario ou Metal Sonic? Qual veio primeiro? Metal Sonic. Eita. Eu realmente Metal não Sonic. sei. Metal Sonic veio primeiro? Metal Sonic de 93. E você tinha o chapéu da invisibilidade, que também, sim, sabe? Só pra pegar uma estrela ou outra mesmo, não eram imprescindíveis pro jogo, mas eram marcantes. Você tinha que habilitar o switch pra pegar cada um deles. Que não era bem invisibilidade, era mais um lance de não ter... Como é que fala quando você passa por dentro das coisas? Tem de não chamar atenção, era de intangibilidade? Intangibilidade, exatamente. É a mistura das duas coisas, né? Você ficava como se fosse uma interferênciazinha assim, magnética, muito legal. Então, uma coisa que eu sempre achei muito legal nos jogos do Mario, que tinha nos mais antigos e agora tem nesse, você comentando dos power-ups, é que eles sempre são opcionais, não tem uma parte que você tem que estar com o power-up para passar. Você sempre tem a opção de usar, se vai ser mais fácil você passar alguma parte com ele ou não. Isso aumenta o teu fator replay, né? Porque você pode se desafiar. A gente mencionou lá do Mario Odyssey, tem muito vídeo no YouTube pipocando do pessoal tentando fazer trechos que teoricamente são obrigatórios a power-up, fazendo na raça, sabe? Vou conseguir fazer só na base do chapéu. Nesse jogo, tem mais ou menos isso. Eu citei o Metal Mario, porque tem aquele trecho que você passa que parece que você tá no meio de um gás venenoso, e você até consegue com o Mario normal, você vai fazendo wall jump, ou você dá aquele long jump, você segurava o Z e pulava, é muito mais difícil, mas é até uma forma de você estimular o fator replay. A gente fazia muito isso na época, quando tinha pouco jogo pra jogar, então agora eu vou zerar sem pular, agora eu vou zerar sem pegar moeda. Fazia bastante isso. A pessoa pode zerar de cada forma diferente, né? Aí é uma coisa, você até se sente bom jogador, assim, caramba, agora eu consegui zerar sem pegar o power-up. Era o nosso troféu da época, né? Antigamente não tinha troféu, era isso. A gente ficava se desafiando. Difícil era provar pros outros que tinham feito isso, né? Não tinha como gravar na época, né? Não tinha um botãozinho share no controle do 64. Sim, o triste é que a pessoa fazia, aí chamava os amigos pra ver e na frente dos amigos não conseguia, era triste. Sabe uma outra coisa que eu achava legal? Você tinha adição de alguns elementos pra pegar as estrelas. Por exemplo, você tinha estrelas que você tinha que pegar apostando corrida. Lembra da corrida com a tartaruga logo no primeiro mundo? Ou então você apostava aquela corrida descendo a rampinha contra o pinguim. Pinguim então, também. Você tinha objetivos e nem todo mundo que aparecia pra interagir com você era um inimigo. Você tinha personagens que eram amigáveis no meio da fase. Não era todo mundo, viu, vou pular na cabeça e matar. Tem aquela estrela pra você tem que pegar o filhote de pinguim e levar pra mamãe pinguim lá embaixo. Então, o Mario ele começa a interagir com o mundo que tá cercando ele, não necessariamente todo mundo é inimigo. Isso também é uma mudança no jogo, dá um fator meio RPG pro jogo. Sim. Vocês lembram de todos os amigos do Mario nesse jogo? Tinha o Laquito, né, que era o cameraman, aquela bombinha rosa que habilitava os canhões, aí o Copa Corredor,
Lembra da corujinha também, que aparecia no Segundo Mundo? Lembro. Que Lembro. te carregava pra você pegar a estrela na gaiola, assim, no céu. Eu tinha uma piração de que essa coruja, quando eu joguei o Zelda, era a mesma coruja, mas não tinha nada a ver uma com a E outra. vai que é, né? O jogo foi produzido nos mesmos períodos. Eu tinha essa piração aí. Tinha a Mamãe Pinguim e seus pinguins, tinha Tinha. o Big Pinguim. O Big Pinguim era do tobogã lá, da corrida de tobogã no gelo lá. Aí tinha o boneco de neve, tinha o Mips, que era o coelhinho, tinha Lapras. Como era o nome de Lapras, hein? Quem era o personagem que roubava o seu chapéu? Cara, isso me incomodou macaco. muito tempo. O macaco, É o macaco cara, na fase da montanha. eu fiquei Se você muito bobear com ele, ele chateado. pega o teu chapéu e você fica Você sem. fica sem, cara. E eu tenho toque desde criança. A menos que você consiga pegar o macaco. Só que o problema é que essa fase, ela é super sinuosa. Então, se pular errado, cai lá embaixo. É justamente pra isso que o macaco pega o teu chapéu, pra te tentar a pegar de volta Eu e morrer. perdi horas pra recuperar Mas o tinha outro maluco que roubava o chapéu, viu? Tinha um O pássaro. urubu da Sora, lá na Isso. fase do deserto. Isso, era o pássaro que eu falei. Ele roubava. Como é que recuperava o chapéu? Acho que não tinha... Ele pegou, já era, né? Quando Tinha que ir atrás dele. O último ajudante do Mario era Lapras, né? Lembra de Lapras na fase da água? Lapra. Do Pokémon. Como era o nome? Dory. Ah, Dory. sim. Aquele animal aquático, tipo um dinossauro. Ele era tipo um Yoshi aquático. É, exatamente. Tipo uma navegação, né? 3 coisas que eu queria mencionar que são muito marcantes pra mim, que eu acho que foram muito revolucionárias. Primeiro, o lance que o Wade falou no início, que ele ficou horas ali só na porta do castelo ali, e isso era muito diferente de tudo que a gente tinha visto. O fato de você falar, eu quero ir naquele cantinho do castelo, bem no cantinho, e vou parar ali. É isso que eu quero fazer. E você ia e fazia. Isso, eu nunca tinha tido experiência com isso no jogo assim antes. Se tinha, eu não conhecia um jogo que me possibilitava fazer isso. De eu ter essa liberdade de decisões, sabe? Eu podia ir pra onde eu quisesse, cara. Eu vou subir nessa árvore, vou ficar aqui em cima e só isso. Eu vou ficar aqui em cima. E eu podia fazer. Isso era muito legal. A gente se encantava Sim. muito com 3D, né? Porque não era uma coisa normal na época. O máximo, assim, de liberdade que a gente tinha de movimentação era mais nos RPGs, que você tinha movimentação para todas as direções, mas ainda assim não era a mesma E coisa. disso que você tá falando, Caio, às vezes você era recompensado por isso. Às vezes você falava, eu vou subir na árvore porque eu quero. Quando você chegava tinha na uma copa da moedinha lá. árvore, tinha uma vida. É a vida, verdade. Caía lá o cogumelinho. Outra coisa, a gente falou dos power-ups e que o power-up que era mais memorável, tava na capa do jogo, era o da asinha. Voar no jogo era a coisa mais espetacular, cara. Cara, Sensacional. eu tinha jogado Star Fox até o Nintendo 64, eu acredito, mesmo tempo que eu joguei o Mario 64. Mas voar no mar era muito legal, você fazia aqueles rasantes e subir, era um voo muito livre. Sei lá, eu acho que eu não tinha tido uma experiência com isso antes em nenhum jogo, cara. Nem em simuladores poucos que eu joguei de avião, coisa do tipo, era muito, muito bacana. Porque era um voo mágico, né? Não era uma máquina, não queria simular a realidade. Era totalmente mágico o negócio. Vocês lembram de voar? Liberdade de voo, eu lembro com o Knuckles aí, ó. Com o Knuckles no Sonic 3, é isso? No Sonic Knuckles? Não, então, é a experiência mais próxima que eu lembro de poder voar livre, assim. Ah, entendi. Pode crer. E é bem diferente, né? Olha como Sim, o Mario foi claro. inovador. Pode crer. Cara, era muito bacana, cara. Já aconteceu de eu ir naquelas fases iniciais ali. A própria fase do chefão, que é a bomba gigante lá, depois que você libera o cano, o canhão. E eu ficava só voando por ela, eu ligava o videogame só pra isso mesmo, pra dar uma volta na fase. E aquele lance, né? O fato do jogo ter aquele mundo semi-aberto, né? Aquele espaço onde você podia explorar à vontade, surgia aquelas curiosidades. Será que ali dá pra ir atrás daquela montanha? Será que dá pra ir até ali? E você ficava explorando, às vezes tentando descobrir. E muitas vezes você descobria coisas. Nossa, dá pra vir aqui mesmo. Não, aqui não dá pra vir, eu bato de cara aqui, não tem como ir. Então assim, era uma liberdade muito grande e isso era muito novo pra gente. E a terceira coisa que eu queria falar era a água, cara. Eu nunca tinha visto uma água como tinha visto nesse jogo. Senhora. A água, a música da fase da água, a fase da água mais antológica, aquela do barco afundado. A água em si, aquela textura que é usada na água, né? Aquilo ali era muito lindo. E o nadar dele. O nadar dele era muito legal. E eu tenho que falar uma coisa aqui, não me apedrejem, por favor. Mas aí o Mario, como o Mario se inspira em outros jogos, assim, acho que a coisa mais legal mesmo do Miyamoto é o fato dele não se incomodar de pegar elementos de outros jogos para melhorar os seus jogos. Como a gente comentou aqui, o lance do Mario
ao você soltar os controles e se movimentar, coisas que a gente tinha visto antes. Aquele lance do Mario nadando e achar os baús, a forma como ele nada e abre os baús já tinha sido usado em outro jogo antes, que é o Ristar, cara. E não é zoeira, galera. Não é zoeira. Não é zoeira. Não. É sim, cara. É sim. É a forma como o Ristar nada, claro que no ambiente 2D, né? E como ele abre os baús embaixo da água, é a mesma coisa que foi usado no Mario. Semana que vem eu vou fazer um podcast sobre o jogo da Barbie, eu quero ver o que tu vai achar pra fazer remissão a Ristar. Não, cara, sabe o que é engraçado? Dessa vez não foi. Você está não foi forçado. inusitando. Não foi forçado, Você está cara. É a mesma sugerindo mecânica. que Miyamoto jogou Ristar? Com certeza. Ele é fã, cara. Acho que ele tem todas as versões lançadas lá na casa dele. Inclusive, eu tenho certeza que ele se inspirou no Ristar ali. Eu já li alguma coisa sobre isso, não vou achar o texto agora. Vou pagar de mentiroso. Você que escreveu, né? O review que tem no YouTube do Ristar que eu fiz, eu falo isso. Mas eu já tinha achado essa informação antes, não foi só eu que tô trazendo, não. Mas, olha como as histórias se espalham. É sério, tem meu review lá. Mas mesmo assim, independente de vocês acreditarem que tem relação... Eu não acredito, não. Ó, deixa eu te falar, uma parada que você falou que eu achei bacana é quando você falou da liberdade nas fases. O jogo ele estabeleceu objetivos pra você pegar as estrelas, mas ele não te dizia como fazer isso. Então, por exemplo, você tem a estrela na fase da coruja mesmo, né? Tem uma estrela que você tem que estar de cabeça numa quina da pedra e ele quebra aquilo lá e abre uma estrela. Mas o jogo não te diz como fazer isso. No máximo que você tem de dica é que, se você soubesse um pouquinho de inglês na época, que a gente não sabia, o nome da própria missão em si te dava mais ou menos um norte, sabe? Ah, isso aqui deve ser mais ou menos aquilo na fase. E você tinha que conhecer o curso, inclusive, pra conseguir tentar. Mas ele não te dizia como fazer. Você não tinha tem um trajeto estabelecido que eu tenho que ir por aqui pra chegar lá. Tinha que usar a tua criatividade. Você tinha que saber as ferramentas que você tem disponíveis, os movimentos que o Mario pode fazer e como você vai chegar lá. Então, até nisso você tinha liberdade. Outro ponto nesse sentido é que você podia zerar o jogo sem pegar todas as estrelas. O jogo tem 120 estrelas, mas assim, cada porta dentro do castelo, a gente falou que ele era um hub, tem um número estabelecido de estrelas pra você conseguir entrar, inclusive as fases do Bowser. Então se você chegar lá no final e pegou, sei lá, as 7 estrelas das primeiras fases, pegou o suficiente, mas falou assim, essa fase tá chata, eu só vou pegar uma aqui que tá molinho e o resto eu não vou pegar. Beleza, tá de boa. Ele vai liberar a última batalha, você vai jogar, você vai zerar o jogo e não vai passar por uma experiência que você achou ruim. Claro, você pode se desafiar depois, pegar tudo e tal, mas é livre, até pra isso é liberdade. E digo mais, você consegue zerar o jogo só enfrentando o Bowser, mas nenhum chefão. Sim, porque os chefões eles te dão uma estrela só, como qualquer outra missão. Então você pode tranquilamente falar, vou pegar 5 por fase e você consegue chegar no final. Embora eu recomende, enfrentar todos os chefões faz toda a diferença, assim. São batalhas sempre bacanas. Os chefões são muito mais fáceis do que muitas estrelas escondidas nas fases, né? Sim, com certeza. Tem umas que, meu Deus do céu, juntar as moedinhas vermelhas, que sempre davam uma estrela em cada fase, que é um elemento que surgiu no Yoshi Island, né? No Super Mario World 2. Cara, tinha umas que era, caraca, cadê as moedinhas, cara? Não, isso fora as estrelas secretas do castelo, né? Porque assim, são 15 fases e cada uma tem 6 estrelas normais. Só que você consegue uma 7ª se você pegar 100 moedas na fase. Nas primeiras, isso é moleza, assim, 100 moedas você pega brincando. Agora, quando você chega lá pro finalzinho na TikTok Clock, que é aquela fase do relógio, na Total Mountain, que é a fase que tem o macaco, pegar 100 moedas ali já não é tão facinho assim, entendeu? É bastante desafiador. Você falava com o Toad, né, pra ganhar essa estrela. Ele ficava, era assim, você pegava... Não, secreta te falava com o Toad. A das 100 moedas, não. Quando você pegava a 100ª moeda, onde você tivesse, a estrela aparecia. E até isso podia te ferrar. Se você pegasse a última moeda num ponto meio complicado, por exemplo, na TikTok Clock, você já tinha que deixar mais ou menos pré-definido que a última moeda que você ia pegar ia ser num ponto meio safe. Porque se você pegasse ela num pulo meio dúbio, você ia se lascar pra pegar a estrela depois. Pode ser que você morresse sem pegar a estrela. O Ítalo falou dos amigos, né, do Mario, esqueceu do Toad, o Ítalo, que tava sempre em pontos do hub lá do castelo, até às vezes dentro de fase também, sempre né? ajudando lá, Se eu não me engano. Que são 15 estrelas secretas dentro do castelo, se não me engano o Toad dá 3. E ele te ensina coisas do jogo também, né? Ele vai explicando pra você. É com ele que você sabe que tem que ter estrelas pra abrir as portas. Ele é a pessoa que vai te dando as dicas ali. Não que a gente entendesse inglês o suficiente pra isso, né? mas ele tava ali. Mas esse jogo, ele é complexo até pra crianças que entendem o que tá sendo falado no jogo. Porque o Super Mario tem até uma história que o Super Mario 64, ele foi a primeira vez que colocaram crianças pra jogar de teste.
Inclusive, os filhos do Miyamoto estavam no meio desse teste. Que massa. E eles colocaram pra jogar naquela fase do Rei Bomb. E ele falou que as crianças não conseguiam fazer nada. Ele ficou pensando, caramba, meus filhos têm cérebro. Aí eles perguntaram assim, o que vocês acharam do jogo? E eles gostaram. Ele até comenta nessa entrevista que mesmo que você não consiga zerar o jogo, você consegue se divertir com ele. Então, isso é bom. Igual o Wade mesmo, que só ficou lá na fase. Eu passei uma hora... Volta do castelo feliz. Ele é tão bom que mesmo se você não souber o que tem que fazer, você se diverte com ele. O ouvinte vai ouvir várias vezes a gente falando de liberdade, mas é porque é a palavra que define o jogo, né? Sim. O Mario, ele tem liberdade pra ir pra qualquer lugar, você pode cumprir as missões do jeito que você quiser. Até as estrelas, elas não têm uma ordem certa pra você pegar. Você pode pegar a primeira e pode pegar a sexta. Quer dizer que você tem que pegar aquela que ele tá mostrando. Você pega a que você sabe. Inclusive, quando você entra no quadro pra ir pro mundo, né? Você tem uns quadros que você entra pra entrar nos mundos. Você achava isso tão bonito, sabe? Você vinha correndo e mergulhar. Até aquele efeito do Mario passando por o quadro era uma coisa espetacular. Né? Era muito legal. É muito legal. E aí você tinha as estrelas ali e você escolhia meio que você queria ir, até pra poder a fase se configurar daquela forma, porque dependendo da estrela que você escolhesse, aí a configuração da fase mudava. Onde tem um chefão, poderia ter um outro item e tudo mais. Mas não necessariamente todas as estrelas dependiam disso. Você podia estar pegou ali a opção de vencer o chefão e pegar a estrela, mas você reuniu as estrelas, as moedas vermelhas e ganhou a estrela, entendeu? Então não necessariamente você precisava sempre estar obrigado ali a seguir aquela configuração. O único problema é quando você pegava a estrela, você saía do curso, né? Você saía e tinha que voltar. Acabou. Aí você tinha que ver qual delas é a mais difícil, assim, vamos supor, abriu duas, qual que é a mais difícil que eu não quero refazer? Aí você escolhia, pegava aquela e depois você voltava e fazia a outra de novo. A gente fala tanto de liberdade, igual o Ítalo falou, porque a gente saiu de um jogo que a nossa única opção era ir pra frente, basicamente, e foi pra um jogo que a gente pode explorar de um jeito totalmente diferente. Eu repuxei o assunto da liberdade pra fazer um paralelo aqui com um dos últimos grandes jogos lançados, que foi o último Zelda aí para o Switch, que muitos amigos meus comentaram, a minha experiência com Zelda foi assim, eu fiz essas missões, eu peguei esses itens, o cara, a minha foi totalmente diferente, eu fui primeiro por ali e por aqui. E quando eu tava jogando o Super Mario 64, na época, cada um tinha a sua própria experiência com o jogo. Eu peguei todas as estrelas do primeiro, do segundo, terceiro mundo, depois eu passei ali dos outros 3 sem pegar tudo, ou eu peguei tudo em todas, eu peguei só metade em cada um. Cada jogador tinha a sua própria experiência, porque era aquela coisa, se o jogo ficava muito difícil, uma estrela era muito difícil, você podia deixar pra pegar ela depois. Então, cada jogador teve sua própria experiência com o jogo. Tamanha a liberdade que o jogo já deu em 96. Você não tinha aquele momento de passar por fases de frustração. Se aquela fase não te agrada, você ignora ela. Se você pegar as estrelas das outras fases, você tá bem. Você não precisa entrar em todas. Esse lance que o Caio mencionou das fases serem quadros, isso também é interessante porque algumas das fases não são tão óbvias assim. Tem fases que não são uma portinha que você entra, opa, tem um quadro e você pula dentro. Por exemplo, você lembra da fase da gaiola? Que era a fase da mansão mal assombrada? Sim, lembro. Então, a entrada dela também não é tão óbvia. Isso era bacana porque quando eu não descobri isso na época sozinho, mas um amigo meu descobriu e falou, pô, você tá sabendo dessa fase? Eu falei, não, você tá me zoando. Eu achava que todas as fases eram quadros. Quando ele falou isso pra mim, eu falei, cara, que bacana, eu vou tentar isso em casa. E quando eu entrei, eu falei, caramba. E aí eu comecei a explorar o castelo inteiro. Qualquer janela que tinha, eu pulava em cima. Foi aí que eu descobri, inclusive, aquele trechinho lá no começo que você olha pra cima, logo na entrada do castelo, e você cai na fase naquela estrela lá do voo, de quando você olha pro teto. Show. Eu comecei a fuçar tudo que tinha no jogo. Como é que isso liberava? Tinha uma hora que você conseguia... Porque você olhava pro teto da sala principal do castelo, você via uma pintura de sol, mas a partir de certo momento tava um raio de sol. Depois e você que você liberava o switch vermelho. Sim. Aí você ia pra aquela fase... Essa é a fase pra ter a melhor experiência de voo de todas. Tinha esquecido dela. Era muito legal, cara, voar nela. E o power-up durava mais. Acho que ele é infinito nessa fase, né? Ele vai perdendo a eficácia, mas aí você consegue voltar pro centro da fase e pegar outro chapéu. Tinha vários lá, é verdade. Tem outras estrelas que também vieram da curiosidade. Tem uma que tem o vitral com a cara da Peach, e você tem que pular lá e você cai naquela fase da rampinha laranja. Meio escondida, né? Tipo, a gente sabia porque algum amigo contou, mas... Cara que nunca jogou nem adivinhar que aquele vitral era quando do lado você direito. Descobria que as coisas não estavam todas na tua cara, você abria teu senso de exploração. Então eu posso fuçar aqui um pouquinho e ver se eu acho mais alguma coisa, entendeu? Na fase do gelo, quando você tava no tobogã do gelo também, você botando às vezes pra um lado, na parte do túnel, você entrava numa passagem secreta, aí você saía, cortava caminho. Mas na corrida, se você fizer isso, você toma bronca. Não, tem que fazer só naquela de concluir. Só na primeira.
Galera, a trilha sonora desse jogo era espetacular. Koji Kondo, que tá até hoje na franquia trabalhando, o Mario Odyssey, ele tá envolvido. Cara, o cara é um gênio, né? O cara sabe lidar com o Mario como ninguém. Qual a música mais marcante pra vocês? Começando por você, Sora. Caramba, agora, olha, eu sempre tenho esse problema de... Essa coisa assim de qual é a sua favorita. Principalmente a trilha sonora desse jogo, porque eu gosto de muitas. Então eu vou dizer que é o tema principal do jogo. Porque é basicamente o que me apresentou a esse jogo, que é magnífico. Eu não sei uma música favorita que eu tenho. Quando pego o playlist desse jogo assim pra ouvir, todas as músicas. Esse tema é uma variação do tema clássico do Mario, né? Só que mais... Ou é uma coisa totalmente nova? Não, ele tem um quezinho tem uns elementos ali, do tema original, sim. E você, Ítalo, qual a sua música favorita do jogo? De longe é a da primeira fase. Eu não sei se é porque de tanto que você reinicia o jogo e escuta ela, mas eu achava ela espetacular. Porque a gente tava acostumado com aquela trilha dos jogos 2D, dos 16-bit, que não dava pra você identificar muito bem os instrumentos. Aí você já começa quase com um jazzinho. Você escuta o contratempo da bateria, você escuta o baixo. Eu acho aquilo ali magnífico. É uma coisa incrível que o console podia trazer, apesar de ser jogo de cartucho, né? Mas ele trazia músicas mais elaboradas, né? Isso era realmente muito legal. Instrumentozinhos de sopro ali, eu achava aquilo ali fenomenal. Aumentava o som da televisão, deixava o jogo rolando e ficava só escutando. Eu gravava a trilha sonora desse jogo numa fita. Ó, que legal. Ligava o radinho assim do jazz, lado. Né? É meio um jazz, é espetacular essa primeira fase. Essa primeira fase é aquela que todo mundo joga porque ela aporta que não pede estrela nenhuma. É pra você ir de cara quando você não conseguiu nada. É o mesmo efeito do Green Hill Zone do Sonic, da música, sabe? Música de primeira fase geralmente é que fica na cabeça da gente. É o mesmo efeito de tela de seleção de jogo de luta, sabe? É aquela música que você vai ouvir toda hora. Sempre que você ligar o console pra jogar, você vai jogar essa primeira fase. Você pode não seguir em frente, mas você vai ter que passar por ela. E você, Eide? Qual música que você mais gosta? Seria um crime não citar a música da fase da água. Se você não falar, você vai falar dela. Cara, aquilo é magistral, é muito bonito. Não é pouco bonito, tudo perfeito, muito né, bonito. Cara? O cenário embaixo da água. Ó, se eu te puser essa música e te perguntar, descreve a fase, sem ver a tela, você fala, isso é uma fase da água. Cara, esse jogo me trouxe uma sensação que eu nunca tive em um videogame antes. Que eu tinha no máximo vendo um filme, mas não direito, porque no filme você tá de forma passiva. Você não tá atuando naquela experiência, que é você estar no fundo do mar e um ser gigante passar por você. É quase como você tá mergulhando em uma baleia passar. Isso foi de cara na primeira fase da água, quando você tem a enguia no mundo da água, sabe? Aquela enguia. Que é a Jolly Roger Bay. Nossa! Essa enguia já é pra matar a gente do coração. Era assustador. Eu lembro de sentir isso de forma passiva quando eu via aquelas fotos dos mergulhadores perto aquele tubarão-baleia que é gigantesco, sabe? Eu falo, nossa, eu não conseguiria fazer isso. Eu depois jogando o Banjo-Kazooie, tem aquela fase Clanks, não sei o que lá, que é uma fase no esgoto, que tem acho que o maior peixe da história dos videogames, que a fase é o peixe. Aquilo ali também era bem assustador.
Mas só que o Mario foi a primeira experiência que eu tive com isso, cara. De você tá se sentindo pequeno dentro daquele ambiente enorme, com seres que podem te desmagar, passando por você. Era impressionante, cara. Era muito impressionante isso. A proporção Essa fase inteira é muito gostosa. Eles souberam reproduzir bem o gigantismo dos animais aquáticos, né? Tudo lá era muito maior que a gente. Não que a Big Bertha não causasse uma certa preocupação também, jogando o Super Mario Bros 3, né? Mas aquele ali era bem mais imersivo. Você só não sentia, assim, medo de ser engolido. O máximo que você acontecia era perder. Nesse não, parece que você vai ser engolido, você vai ficar preso lá na escuridão, morrendo. Ele tinha uma cara meio assustadora, né? Cara de dentuço, né? Cheio de dente. Sei lá, parece que ele não vai puxar o Mario, parece que vai puxar você. Eu acho que eu tenho aquela fobia, que eu esqueci o nome agora, que é aquela fobia de coisas do fundo do mar, sabe? Tipo, quando você mostra fotos de navios afundados e tal, a pessoa fica com... Isso é ser normal, né? Mas tem uma fobia dessa. Cara, eu lembro que essa fase era mais difícil pra mim. Não tinha jeito, porque eu ficava muito nervoso pra jogar ela. Você mergulhar cada vez mais fundo e o oxigênio acabando e você tendo que ir naquele barco afundado, sabe? Aquilo ali era muito claustrofóbico pra mim, era muito agoniante. Cara, olha só o que a gente tava sentindo jogando um jogo, cara. Eu não tinha sentido isso antes com nenhum jogo. Impressionante. Essa sensação de sufocamento você não tinha sentido antes? Não o sufocamento do Sonic mesmo já me causava isso sempre. Ah, tá. Você vai falar, Sonic 2... A claustrofobia de você estar mergulhando cada vez mais fundo, entrando num navio pequeno, estreito, afundado, sabe? Essa fase, ela passa uma questão de serenidade. Te passa uma quietude gostosa. Cara, a serenidade da morte. Não é bonito não, cara. É agoniante. Eu concordo com é o silêncio É o silêncio do limbo, aquilo ali é o limbo. E a fase é um poço, né, cara? Olha que loucura. Ela não é muito larga, sabe? O ambiente não é mega gigante. Não, até é grande o ambiente, não é tão pequeno assim não. Mas quando você mergulha, é quase que um poço muito fundo, assim. É muito agoniante. Sem contar que na água, a movimentação é sempre mais limitada, né? Tipo, na terra vem um inimigo por cima de você, você dá um soco nele. Na água, não. Na água... Você só espera a morte vir, só. Exatamente. Balada pelo silêncio dos demônios. Sim. Falta a sua, Caio, agora. A minha música, vocês me deixaram numa situação bem complicada, porque a minha música também era da água. Eu vou até roubar, já que vocês falaram as melhores. Eu gosto muito da música do Tobogã, obviamente, porque ela é outra que fica na cabeça, que é uma fase muito divertida. A do tobogã, do vitral da princesa, é aquela fase do tipo, vou jogar com um amigo, vamos ali postar uma corrida, sabe? Uhum. Mas não corrida porque você não joga contra ele, mas quem faz mais rápido, quem... Sabe? É aquela pra você jogar com a galera ali, tipo, o cara vai mostrar o jogo pra você, ele vai na primeira fase, ele vai ali, sabe? Então realmente uma que fica na sua cabeça porque você também visita muito ela. E também é uma fase que pede poucas estrelas, acho que é uma, né? Então é uma fase que você visita logo de cara. Agora, uma música que eu gosto muito também é da fase das pirâmides do deserto, cara. Espetacular. É muito legal também, ela dá um nervoso e ela tem um tom agoniante também, que ela tem uma lentidão e ela emendando ali com as areias movediças da vida, com os bichos, entendeu? Eu não sei se é a mesma fase, se é a mesma música que toca, mas ela é muito parecida também com a música da fase da lava, né? Que também é uma música um pouco... não muito agitada e sempre você vai fazer o barulhinho de você cair na lava e ele gritando... E tipo, parece que emenda com a música, assim, é muito assustador, assim. Sabe uma outra música que eu gosto bastante? Daquelas fases que sempre antecedem a batalha contra o Bowser. Que é sempre uma música mais tensa. E essas fases, elas lembram muito Olimpíadas do Faustão. É Olimpíadas do Faustão que era o nome? Sim, era. Que você tinha um percurso super difícil pra percorrer. Aí viu um assim, cotonete gigante que batia em você, um negócio meio doido, assim. Me lembra isso, não sei se era só eu que tinha, me lembrava muito isso. Você tinha que subir correndo, tinha que pular aquele pedaço que vinha, aquelas bolas te davam choque. Era tipo um teste de resistência, assim.
ela me remetia muito mais ao Mario clássico, né? Porque essas fases geralmente eram uma visão mais distante, né? Você via um pouco mais o percurso, você podia aproximar, mas eu pelo menos jogava vendo um pouco mais distante ali, afastando ao máximo a câmera, pra você poder ver todo o seu percurso, e aquelas fases ali eram mais plataformas do que nunca, né? Elas geralmente tinham um caminho a se seguir linear, você não era tão aberto, você não podia ficar passeando para linear, todas as direções, é bem linear. Isso remetia muito aos jogos clássicos do Mario. Inclusive, a gente fala, os jogos de antigamente eram mais difíceis e tal. Ela tinha essa pegada dos jogos de antigamente, eram as fases mais difíceis mesmo. Eu passava... Os últimos jogos do Mario também voltaram a fazer esse tipo de coisa. De ter sempre um percurso final que bota todos os desafios juntos. O Sonic também hoje em dia mistura bem, né, os dois gêneros também. Coloca bem o lance mais linear e o 3Dzão mais aberto. Generation, por exemplo. Pra galera que curte a trilha sonora do Super Mario 64, tem um item raríssimo aí, que é a trilha sonora do jogo em disco. Super Mario 64 Original Game Soundtrack. Tem toda a trilha sonora do jogo com aquela qualidade limpíssima de CD. É um item raríssimo, caro. Se você tem, o endereço do jogo velho pra você mandar de presente tá aí no post. É uma maravilha. Pô, a gente já mencionou aqui o primeiro mundo, que era o das bombas lá. A gente falou do mundo das corujas ali. O primeiro era o Bob Bomb Battlefield. Eu adorava ele porque ele era muito familiar, esse primeiro aí. Você já encontrava lá o que a gente chamava do cachorrão aqui, né? Sim. Como é o nome daquele bichão lá, preto? Chomp. Acho que é o Chomp. Sim, o Chomp. Cachorrão para os íntimos. Ele foi inspirado num cachorro mesmo. Miyamoto já falou isso. Ele não tá no Mario RPG? Ele não é um... Tá, ele tá no Mario 3 também. No Mario 3, eu conheci ele no Mario 3. Então, era uma fase familiar, com personagens familiares, era aquele... Se você pegar até as cores da própria fase, aquele verde com a cor das rochas, ele lembra muito as primeiras fases de outros Marios. Era como se você estivesse num mundo antigo, só que em outras dimensões. Aí depois a gente tinha o Whomp's Fortress, que era o... Que é o mundo da coruja. É o da coruja, cara, que também tem uma torrezona. As fases, elas têm uma tendência a ser uma coisa... Mais vertical, né? Meio vertical, meio como se você estivesse subindo alguma coisa por um caminho ali, circulando. E elas geralmente muitas delas flutuavam no céu, você reparou disso? Acontecia muito isso de fases flutuando no céu. É, pra te desafiar a ter o componente da queda, né? Da morte. Sim, e pra justificar também ela não ser infinita, né? Porque você... É melhor do que botar uma parede invisível que vai tirar a mística do jogo, né? Que na primeira fase acontecia, né? Você pegava, por exemplo, quando você pegava o casco de tartaruga, você queria subir aquela montanha lá, chegava num ponto, o casco explodia, opa, acabou, é aqui. E essa da coruja eu achava muito mais tranquila e mais bonita do que a primeira até. Ela era bem agradável, tinha ali todos os elementos possíveis, tinha árvores pra subir, tinha água, tinha todos os elementos básicos ali do jogo, né? Sem contar a lava e coisas do tipo que não tinha. Tinha planta carnívora. Tinha planta carnívora e o chefão não era já a bomba do primeiro, era aquelas pedras que deitam no chão e... Era muito legal porque você usava a bondada mais do que nunca, né? Isso é uma versão gigante do Womp, né? É isso, do Womp. Aí você pulava quando ele caía e tinha bem um X nas costas dele, era onde você tinha que cair com a bunda. Curativo. Depois a gente tinha o Cuckoo Mountain, que era a fase da neve, que aí eu acho que era uma das fases que a gente ficava mais tempo, né? Que tinha muito mais coisas pra fazer ali. Era muito bacana, cara. E tinha todo o lance da neve bem... Por exemplo, o Mario sempre teve essa diferenciação dos ambientes. As fases de neve, por exemplo, eram mais escorregadias e tal. Ali tinha uma coisa muito legal, cara, que em alguns momentos era difícil andar na neve. Se você caísse de uma certa altura, você afundava na neve. Era muito bacana isso, cara, no jogo, né? Essa diferenciação do Ficava gameplay. Aquele efeitozinho da neve passando sem parar, era espetacular essa fase. Sem contar que eu adoro aquela parte dos pinguins. E esses pinguins entraram pro cânone, né, cara? Já apareceu em Mario Kart, já apareceu em jogo pra caramba até hoje. Vira e mexe aparece esses pinguins aí. O pessoal se apegou mesmo a eles. São carismáticos, eu gosto. Aquela é a fase pra saber quem tem um bom coração. Sim, eu sou uma pessoa de bom coração. Vocês lembram que você tinha que achar o pinguim da mamãe, né, e tal? Tinha um pinguim que não era de verdade, vocês lembram disso? Que não era o filho dela. Você levava lá, não Só que aí, os de bom coração entregavam a mãe. E os de mau coração jogavam o bicho no limbo. Eu jogava. Você jogava do penhasco. Eu tenho o coração bom duplamente, porque eu pegava o filho dela, devolvia, e aquele pinguinzinho lá que ficava sozinho, que ela dizia que não era o filho dela, eu botava ele junto também. Pô, não custa nada, cria o outro aí também, sabe? Tá sem mãe o bicho. Eu botava os dois lá. O rabugentuzão aqui do time, ele jogava o pinguinzinho fora. Pode perguntar ele aí. Jogava. Da ponte.
Olha aí. Aí quando o cara manda e-mail dizendo é o rabugento, eu sou bom, é bom, nada. Aí depois a gente tinha o Jolly Roger Bay, que aí é aquela fase que a gente falou bastante aqui, que você começa a ter... Ataque Cardíaco Simulator. começa a ter experiências ali com água e profundidade, o navio afundado e tudo mais. E aquela enguia do inferno. Aquela enguia, aquela cara de maluca lá. Nossa, aquela fase ali, meu Deus do céu. Já falamos bem dela. Depois o Big Bull's Haunt, que é a mansão ali assombrada ali do jogo, que é um elemento clássico do Super Mario também, né? E ela lembra muito um labirinto, né? Você tem aquelas portas que entram pra cá, sai pra lá, ela é bem difícil de você se localizar. E a gente reencontrava o Boo, né, cara? Outro personagem clássico ali do Super Mario, que é o Fantasminha, que quando você olha pra ele foi com vergonha, se esconde. Sim, fantasma tímido. Sim, sim. E o tal do piano que a Sora falou, que depois ficava alucinado com os dentes malucos querendo te morder. E ainda tem aquele trechinho que parece um carrossel que fica tocando a musiquinha macabra. Aff, Maria. Sim, o olho gigante que você tinha que rodar em volta dele pra ele virar uma moedinha também. Esse segmento do jogo só servia pra dar susto na gente só. Tem uma história engraçada do Boo, viu? Aí nessa fase, envolvendo o Takeshi Tezuka. Opa, qual a história? Ele diz numa entrevista que a forma com que esses Bulls reagem são inspiradas na esposa dele. Que é brava e quando você olhava ela ficava com vergonha, é isso? Ela tava de boa com ele, só que aí o cara começava a trabalhar muito, começava a desfalcar em casa e ela só tava os cachorros dele. Então quando ele não tava de olho, ficava brava. Quando ele olhava, amansava. Ele mesmo diz, né? Genial, isso é a loucura genial. dele. E aí tinha também a Haze Maze Cave, que era uma fase muito louca, que tinha uns animais ali meio geométricos, umas aranhas muito psicodélicas ali. Você tinha uns lances meio cilíndricos. Ela era uma fase que, ao mesmo tempo que ela era meio de caverna, assim, meio rochosa, ela tinha uns negócios meio cilíndrico, meio desenho geométrico. Eu achava muito louca essa fase. Essa fase era completamente louca. Ela se lembra que a gente andava em cima de uma pranchinha flutuante lá com os direcionais que você tinha que rodar por cima dele pra plaquinha ir pra um lado pro outro. E você tinha uns três que eram mais grades, que você pulava em cima. As setinhas que você pisava na plataforma pra você guiar, né? Quase dirigindo um carro ali, né? Essa que você entra nela por um poço de piche? É. É, então... E é uma sala muito louca, aquele chão da maçonaria lá, sabe? Todo quadriculado, tem um poço de piche psicodélico meio oleoso, que você vê aquela parada, quando você joga óleo na água e fica aquela coisa meio brilhosa, sabe? E aí você entra ali, e nessa fase que você pega os power-ups lá do Metal Mario com mais frequência, e... É nela que tem o veneno? Sim, é. É. Você tem que pegar o Metal Mario justamente pra não ser afetado pelo veneno. E isso, o caminho lá meio de fumacinha, meio... colorida ali, meio roxo ali, você... Amarelado, é. E, cara, é bizarra demais essa fase. Ela era bem agoniante também. E ela era tão meio labiríntica que você tinha até uns mapas na parede, né? Pra se guiar ali, dizendo onde você tava. É, no iniciozinho tinha um mapinha lá, como se fosse ajudar. É, tipo, ó, você tá aqui, o caminho é esse aqui, ó. Se vira. E aí depois vinha a Lethal Lava Land, né? Que é a primeira fase de fogo lá da lava. Que é aquela famosa fase que eu falei que você vai ouvir muito aquele barulhinho do Mario caindo na lava e queimando a bunda. É, pode crer, cara. E a animação dele com o rabo pegando fogo era massa. Tem aquele bicho que é uma bola preta com chifre, que você tinha que derrubar ele na lava pra conseguir estrela também. É, ele vinha igual um touro pra te derrubar. Você tinha que derrubar então você tinha que pular fora, deixar ele passar direto. Essa fase também me lembra muito um percurso de obstáculo, sabe? Aham. Tinha que pular de plataforma em plataforma, tinha uns saltos mais precisos. É. Tinha umas partes que tinha o desenho do Bowser no chão assim e ficava saindo o chão do lugar, você tinha que tomar cuidado. Era tipo um quebra-cabeça. E era o desenho do Bowser classicão, né, cara? Dos Marios mais clássicos, não era 3Dzão, não, é. E essa fase é até a parte que você pegava as moedinhas vermelhas, né? As moedas vermelhas, exatamente. E tinha as plataformas que você pisava e elas iam afundando um pouquinho na lava, você não podia ficar muito tempo ali, que senão se queimava. A parte que eu mais gostava era pegar o casco do Copa e sair surfando na lava. Isso era show. Isso é uma coisa que aparece mais de uma vez no jogo, né? Você surfar no casco. Na primeira fase mesmo você tem essa experiência. Se não me engano, tem alguma fase da água também que você faz isso. Pode crer. E essa aí não tinha nada mais chato do que as bombinhas. Você sabe que uma bomba com um chifre só tem um significado, né? Que significado? A bomba tá com o cão dos couro. Como é que ele ia criar um chifre ali na própria bomba? É o Bobomb touro ali, Bobomb... Então, e tem um chefe, que é isso aí gigante ainda por cima. Sim, sim. E aí depois a gente tinha a Shifting Sandland, que é a fase do deserto que eu falei.
Você tinha areia movediça, você tinha uma pirâmide no meio dela, você tinha uns corvos voando. E uma coisa que a gente não comentou, esse jogo tinha alguns inimigos novos, né? Os próprios... É corvo ou é tucano, Sora, que voava nessa fase? É tucano. É tucano. Então, tucano rosa. tinha uns tucano rosa voando na fase. Nova espécie de tucano. Então, assim, apareciam alguns personagens novos também como inimigos ali. Sério, são abutres. Você entrava na pirâmide também, né? Você tinha como entrar lá dentro e passar por uns puzzlezinhos ali. Era bem legal essa fase. Sim, essa fase tinha aquele inimigo do Super Mario World que ele era várias bolinhas amarelas uma em cima da outra. Aí o Yoshi podia ir comendo uma de cada vez. Aí tem nesse jogo também, no início da aquele fase. que tem cara de gato, né? Que é todo espinhoso. Um cacto, isso, né? Cheio de espinho. São várias bolas espinhosas e tem uma cara de gato, pode crer. Engraçado, eu chamava essa fase de casa. Eu pensava que tava jogando em São José quando eu jogava nela. Agora a gente já tá conhecendo mais um pouco sobre isso. Olha, mãe, estão homenageando aqui o sertão, mãe, no Mario. Aquele sol pegando fogo, parecia que o bicho tava em chamas. Só olhava pra todo lado, era só deserto, não tinha planta, não tem chuva, urubu. É a mesma coisa de tá rodando dentro da cidade ali de São José. Tirando aquela pirâmide central, não tinha o que era a mesma coisa. E tinha o Shy Guy nessa fase também, né? Outro personagem clássico ali, que é aquele carinha de máscara de gás ali e tal. Depois tem a Dry Docks lá, que é... Essa aqui, ela é bem estreita, assim, ela não tem muito espaço lateral. Ela é quase que um poço ali pra baixo. E é nela que você tem o tubarão, né, cara? Tem um redemoinho que fica querendo matar o cara. Tem um tubarão lá também. Tem aquele caminho por dentro da pedra lá com as setas dizendo pra onde você vai, que você tem que ir antes que o seu ar acabe ali. É um pouco agoniante também. E a entrada dela é legal, porque é como se fosse um quadro, né? Na verdade, ela é como se fosse uma gelatina na parede, uma gelatina azul. Você chega ali, um espelho, não sei. Uma coisa que você... Ah, aquela azul. Você passa pelo quadro da estrela, aí você entra numa salinha e tem passa por um quadro que é fake, né? Aí tem uma espécie de espelho gelatinoso lá. Aí essa é a entrada da fase. É a fase da água, né? Tão bonita quanto a outra. Não sei se é tão bonita quanto, mas também é bonita e tão agoniante quanto. É muito bonita ela. Dá aquela sensação de que você está no limbo indo direto ao encontro de Lúcifer. Como toda boa fase de água. Tem aquele trecho que você tem que seguir a raia, que ela vai jogando uns anéis, e o efeito que o anelzinho de água fica na fase é muito massa. É o jogo do Superman 64, isso aí. Que é só isso, né? O Superman 64 é só passando dentro de argolas. Quem nunca jogou, só jogar esse pedacinho e já pronto, já viveu a experiência. Só que bem feita. Depois tem a Snowman's Land, que é aquela que tem um bonecão de neve gigante lá também. Eles tinham um negócio com um bicho grande, né, cara? Acho que eles estavam meio megalomaníacos ali. É pra mostrar o poder do console, né? Você ia meio que escalando o boneco ali e chegando na cabeça dele tinha uma árvore lá. E mais uma fase da neve com seus elementos. Ela novamente é uma fase estreita, assim como aquela segunda fase da água. Ela é uma fase que você não tem muito pra onde ir nas laterais, é mais subir em cima do boneco mesmo. Você reencontra ou encontra um outro pinguim, não sei bem. Mas é a fase da neve. Essa é um pouco mais escorregadia do que a outra, né? Você tem mais momentos de gelo do que momentos de neve, de afundar. Não, dela o que eu mais lembro são aquelas flores que quando você pula nelas, o Mario sai girando e quase voando. Ah, verdade. Com o braço aberto, assim. Aí tem uns bonequinhos de neve que você mata eles girando, eles ficam só arremessando bolas. Essa fase, ela marca pra mim um limiar na dificuldade do jogo. Porque daí pra frente, as 5 últimas fases, eu já acho que elas estão num outro patamar de dificuldade. A próxima, por exemplo, que o Caio vai citar agora, a Wet Dry World, ela tem ela é um pouco mais trabalhosa, porque a fase você tem que ficar ligando e desligando a água e tal. Essa Wet Dry World, ela é cheia de puzzlezinhos, né? Ela é cheia de então, ela me lembra até uma dungeonzinha de Zelda, sabe? Tem que ligar a água pra cá, pra conseguir acessar um pedaço, aí tem que desligar de volta pra voltar. Já começa a ser um pouco mais trabalhosa. Essa é a fase que eu evitei na época. Você fala, essa aí eu não vou fazer não. E daí pra frente, as fases já são um pouquinho mais não é frustrante, mas são um pouquinho mais difíceis. Os últimos 5 cursos, assim, são mais teste pra cardíaco. Eu já tinha trauma dessas fases de coisa de ligar e desligar a água por causa do Mystic. Tem uma fase horrorosa que você tem que ficar fazendo isso, ligando e desligando o sistema de água. Aí chega o Mario e faz isso também. Aí é um pouco traumatizante, realmente. E a Big Bertha tá lá, né? O peixão se der mole, ela abocanha. E sim. Tá ferrada. Bom, depois dela tem a Tall Mountain,
que é a do macaco. Na verdade, você só tem que subir uma montanha muito grande, chegar até o topo. Ela é grande. Apesar de ela não ser larga, ela ser uma dessas fases meio uma ilha flutuante, né? Onde você tem que escalar ali, subir trajeto, mas ela é bem grande. Você tem o nome já diz, né? Tall Mountain. Ela tem uns cogumelão gigantes também, que você sobe em cima ali, que depois no Mario Kart a gente reencontra esses cogumelos. E vários gombas soltos por ali, né? E o macaquinho maldito que rouba teu boné e que me irritou muito, por muito tempo. Porque eu tinha toque e eu odiava ficar jogando com o Mario sem boné. Eu não queria zerar com o Mario sem boné. Uma coisa que acontecia é que às vezes você tava quase lá no final do percurso, você tomava uma porrada, ou você morria, ou o que era mais frustrante, você voltava lá pro começo da fase, caía de bunda, tinha que subir tudo de novo. Se te jogasse lá de cima, né? Se desse sorte, você caía no início. Porque senão... Não, desse sorte, você morria. Não, eu preferia voltar andando do que ter que começar de novo a fase. Dava no mesmo, pô. Nessa daí tem as toupeirinhas lá do Mario World, né, também. Tem as toupeirinhas. É verdade. As toupeirinhas que ganharam até mais... elas eram bem mais pobrinhas o design delas, né? E ali elas ficaram mais detalhadazinhas. Nessa o Mario também é quase um macaco, né? Que ele tem uma parte lá que ele sai segurando num cipó, assim, andando. Eu acho que ele só faz esse movimento nessa fase também. Depois vinha Tiny Huge Island, que é aquela que você ficava pequena e grande. Era quando entrava no cano, né? Você saía nela do outro lado, só que versão menor e maior. Mais uma fase também trabalhosa de jogar. Porque você tinha que ficar pequena pra passar aqui dentro, no buraquinho. Viu? Aí depois tinha que ficar grande pra passar no... muito cheio dessas paradinhas, né? Tinha que achar umas passagens secretas, umas entradinhas. E o legal é que tinha aquele peixe, cara. Se você tivesse do tamanho X, ele tava de um tamanho. Se tivesse no outro, ele era menor, assim, e dava menos medo, sabe? Era muito legal isso. Quando você tava gigante, os inimigos não te assustavam. Aí eu falava, esse pedaço é de molezinha, tinha um bichinho pequenininho. Quando você vinha pequenininho, o bicho tava gigantesco, tipo, opa, outro desafio. Cara, o Gomba... A fase mudava de figura completamente. O Gomba pequenininho vinha correndo de você e ele batia em você e morria. Não acontecia nada. Tinha um pica-pau nessa fase, um pássaro vermelho, não tinha? Um pato, sei lá, um bicho doido. Você lembra disso? Não é pica-pau não, gente. Eu tô viajando. Era a lagarta da fase. É que eu lembrei do bico dela, daquele narigão. Era a lagarta, aquela lagarta clássica do Mario. Quando você batia nela, ela ficava vermelha. Por isso que eu lembrei de pica-pau. Que viagem. Aquela... ela ficava lá em cima. Laranja, lá. Ela era amarelinha, boazinha. Ela ficava no topo da montanha, né? Exatamente. Viajei com pica-pau. Sei lá porque lembrei dela com cara de pica-pau. Quase fechando aqui, a gente tem a TikTok Clock, que era dentro de um relógio. Que é o inferno na Terra. Essas duas fases que a gente falou agora, essa e a anterior, tem aquele esquema que eu comentei já outras vezes, acho que no Cast of Illusion, no episódio de Cast of Illusion que eu falei, que eu sempre fui muito fã daquele filme Querido Encolher as Crianças, e meu sonho era ficar pequeno pra poder, sei lá, subir numa colher e virar um tobogã, sabe, ver o mundo desse jeito. Todos os jogos que me proporcionavam isso era muito bacana. A outra você ficava gigante, pequeno, e essa tava dentro de um relógio. Isso era muito legal, cara. Era, apesar de bem difícil, né? Não, essa fase era muito difícil. As sequências de plataforma dela eram pra exigir tudo que você tinha aprendido no jogo até então. Se você errasse um saltinho ali, você caía tudo, às vezes você morria. Tudo. E tinha aquele lance do relógio, que dependendo da posição do ponteiro que você entrava nela, a fase tinha velocidade diferente, lembra? Porque você tava ali num lance meio giratório, né, cara? O negócio tava rodando ali. Então, aí você tinha que ver a posição certinha do relógio pra entrar, que facilitava ou dificultava algumas estrelas. Tinha que pular de uma plataforma pra outra, mas tava o pêndulo do relógio ali, sempre dava de cara pro pêndulo e tal. A gente se acostumando ainda com aquele negócio do 3D, né? De você medir ali a inércia, a física do negócio, a gravidade, a distância mesmo, né? Todos esses elementos que eram tão novos pra gente, assim, naquele ambiente 3D. Era muito louco. Por isso que tinha esse lance do relógio do lado de fora. Você tinha que esperar da hora certinha no relógio pra você entrar. Eu lembro, meia-noite era mais rápido. Eu não lembro agora como que era o esquema. Ela tinha... A entrada dela era o relógio. Você chegava na frente do relógio e ele era meio... Então, dependendo da posição do ponteiro, quando você entrava, a fase se movimentava de forma diferente. Se eu te contar que eu tô descobrindo isso agora, você acredita? Eu não sabia disso, cara. Sério? Eu simplesmente entrava e jogava. Eu nunca percebi muita diferença. Você nunca percebeu que tinha diferença de velocidade? Acho que não, cara. Acho que não. Caramba, eu não lembro se eu percebia. Mas eu não lembro de saber disso também, não. Que louco. Vivendo e aprendendo. Diferente do Cast of Illusion, felizmente essa fase não era tão semelhante com a do Castlevania. Não parecia... Não me dava a impressão que ia aparecer uma medusa voando e me derrubar lá do alto. Sou um pouco traumatizada com elas. Pô, se não tivesse uma medusa na fase que já é difícil pra burro, sem nada, desisto do jogo e vou jogar o joguinho da Barbie mesmo. Pois é, mas ainda assim foi nesse jogo que eu descobri que fases de torre de relógio são difíceis. E ela é difícil até quando ela volta... Tem algum Mario Kart que ela volta, não tem? É o Mario Kart do Wii? Ou é do 3DS? Eu não sei. Do DS. Tem algum Mario Kart que ela volta e é uma das fases mais difíceis do Mario Kart também, cara. Impressionante.
Agora, um item que eu esqueci de falar, que a gente esqueceu de falar, eram as moedinhas azuis, né, também. Que você batia geralmente numa plataformazinha e abria as moedinhas azuis. O que acontecia quando reunia elas? Elas eram vitais pra você cumprir a estrela de 100 moedas, porque quase sempre elas estavam dentro da conta. Uhum. Porque, assim, a fase ela não tinha 100 moedas exatas. Tinha, sei lá, 105, 106. Só que essa moedinha, cada uma dava 3 moedas. Então, era obrigatório. Você tinha que se matar pra pegar essa aí. Senão, você não cumpria a estrela de 100 moedas. E aí, a gente tem a fase mais lazarenta pra mim, que é a Rainbow Ride lá. Nossa que ela era mágica, senhora. porque você voava num tapete voador, num caminho de arco-íris. Era muito bonita a fase, mas, meu Deus do céu, que fase. E o vilão era tipo... O chefão era quase um Gomba roxo lá, com um topetinho, um negócio meio doido na cabeça, assim. Cara, eles abusavam muito desse visual... Cara, é o início do poligonal, eu sei, né? Mas tinha muito inimigo assim, que era uma bola. Tinha muitos inimigos simplórios, né? Tinha uns mais elaborados, mas a maioria era bem simplória. E essa fase tem o navio do Copa, né, cara? O navio voador do Copa, outra figura, outro símbolo clássico do Mario aí. E são esses 15 mundos básicos. E olha que loucura, cara. Quantos mundos tem no Super Mario World? Esqueci agora. São 72 fases. São 96 saídas. Pois é, aí você vê. A gente jogou só 15 mundos ali, só que eles se reconfiguravam e os objetivos eram outros. A gente não enjoava, né? Esse jogo tinha essa magia também. Eu não enjoava do jogo com essa facilidade. Mesmo tendo só 15 mundos. Dentro de cada mundo não tinham várias fases. Era a mesma fase, como eu disse, aquelas reconfigurações básicas ali. Que tinha um chefão, nesse momento já não tem mais, já é outra coisa. Mas basicamente você ia várias vezes na mesma fase pra fazer coisas diferentes, sem enjoar. Muito bacana, cara. Isso aí é só um jogo... muito bem pensado, o gameplay do jogo e tudo mais, o game design do jogo, pra você não ficar enjoado dele. É que a gente separa o Mario entre o Mario 2D e o Mario 3D. Mas dentro do Mario 3D, você ainda tem 2 sistemas diferentes que a Nintendo costuma revezar entre os jogos. Por exemplo, antes do Mario Odyssey, você teve lá o 3D World, 3D Land, e eles seguem muito o formato do Mario bidimensional. Apesar da fase ser 3D, ela tem um roteiro. Ela é ponto A ou B. Uhum. O Mario 64, por ser esse mundo livre, que foi o que voltou a acontecer agora no Odyssey do Nintendo Switch, você não enjoava da fase, ela tem um fator replay muito grande e ela consegue te prender por muito tempo dentro de cada mundo. Cada fase daquele pra você pegar, mesmo se você não estivesse pegando as 6 estrelas só passeando, meia horinha facinho. Então pensa assim, são 15 mundos, meia hora cada um, olha quantas horas de jogo você tem. Isso se você conseguisse pegar tudo sem morrer. Acho que esse era o magnetismo do Mario 64. E foi uma coisa que a Nintendo demorou muito pra explorar de novo, né? Você pensa de 96 pra 2017, olha que diferença de tempo. Um gap bem grande aí. Pelo menos pra mim, essa coisa de você poder explorar a mesma fase de forma diferente, dava um pouco de sensação de recompensa. Você voltava na fase, mas agora você podia ir mais além do que você já tinha ido. E se o game design não fosse tão bom, a gente ficaria meio puto, né? Ai, meu Deus do céu, vou ter que ir de novo nessa fase. Não, a gente queria mais, era desculpa pra fazer tudo de novo, porque era muito bacana. Era muito divertido. Isso aconteceu um pouco comigo no Banjo-Tooie. Sim. Que você tinha muito aquela coisa de ir, voltar, e às vezes ficava enjoado e falava, quer saber, é um jogo basicamente de coletar itens, né? A franquia Banjo-Kazooie, então... mas tinha muito aquela coisa de vai pra cá, agora volta pra lá. E o Banjo-Tooie explorou isso ao máximo, não era tão fluido. Pois é. Era interessante porque cada ida, a fase, parecia uma ida nova, porque a fase sofria pequenas alterações e você, por repetir várias vezes a mesma fase, você tinha aquela sensação sempre de familiaridade. Agora vou aqui, é como se eu já estivesse em casa, embora eu já estivesse em casa na fase do deserto, mas nas outras também. Eu lembro que na época o pessoal comentava bastante, como é que a Nintendo consegue extrair de uma fase só tantas missões e não ficar enjoativo. A galera sempre falava muito isso na locadora. Pra mim é game design, cara. A fase ser agradável a ponto de você querer jogar várias vezes. Nem todas, né? Porque eu hei de fugir de muitas, a gente também. As mais difíceis não, mas... mas porque elas eram difíceis pra minha idade, não porque elas eram ruins. Sim. Mas isso é muito da magia Nintendo. O Caio mencionou lá no começo que pra ele a experiência é única porque ele jogava com o controle do 64, não foi isso? Sim. A Nintendo, ela tem esse poder de construir... O console é feito pro jogo dela. Se a empresa de fora quiser se adaptar e criar uma mecânica que funcione com aquele controle, com aquela experiência, muito bem. Mas se não quiser, não tem problema. Se não conseguir, não tem problema. A Nintendo vai conseguir extrair o máximo daquilo para tornar a experiência agradável
dentro das franquias dela. O Mario se encaixava perfeitamente nisso. Third party, ela prefere, não, vou fazer ali porque você complica muito, Nintendo, você complica muito minha vida. Quero não. Ela faz pensando naquilo que ela... Por exemplo, o pessoal critica o controle do GameCube. Eu acho fantástico. E pros jogos da Nintendo, então, melhor ainda. Pra jogar Smash é fantástico. Pra jogar Mario Kart é fantástico. Pra jogar um jogo de luta, não é bom. O Nintendo 64 é a mesma coisa. Mario Sunshine, que nem é um Mario que eu gosto muito, no controle do GameCube é perfeito pra ele. A gente falou aqui de todos os mundos, a gente não acabou falando muito rápido, mas também tinha aqueles mundos pré-batalha com o Bowser, né? Que era aqueles mundos mais plataforma ali e bem complicados. E a gente tem que falar também das batalhas com os Bowsers, que eu vou dar uma opinião de cara, eu acho frustrante, como muitos jogos de plataforma, os jogos são bem desafiadores, mas quando chega no Boss Battle, nem sempre é aquela coisa que a gente espera. Eu acho bem simples as batalhas com o Bowser, como o Super Mario tem essa tradição, né? É assim, ele tem uma dificuldade progressiva. Na primeira ela é bem básica, mas na última ele já entra com outros componentes que torna a batalha um pouco mais complicada, né? O cenário vai despedaçando, já não é tão facinho. Que eu lembre, pelo menos não era tão facinho assim não, hein, Caio? Lembra que o cenário... Vai complicando, mas como é... Explica aí mais ou menos, você tem que contornar o Bowser, que tá ali bem grandão. Você tá numa arena circular, né, que tem umas bombas em volta, umas bombas tipo umas minas assim penduradas. O Bowser, ele é muito maior que o Mario, e qual que é o esquema pra você ganhar dele? Você tem que circular o Bowser até você conseguir pegar ele por trás. Aí você pega a cauda dele, né, e você girando lá o analógico, destruindo o analógico do controle, e depois você arremessa ele pra longe. Você tem que fazer isso 3 vezes, só que o que você podia fazer também? Jogar ele em cima da bomba, e aí encurtava, acho que dava um dano duplo nele. Na primeira vez isso era super fácil de fazer porque a fase não se mexia. Na última, a fase virava pra um lado e pro outro, um pedaço da fase caía, então já não era mais... Ele pulava e quebrava um pedaço da fase. Você tem razão, ela vai ficando mais difícil mesmo. A última era difícil. Pode crer. Eu joguei tem pouco tempo, cara, eu morri umas vezes aí antes de ganhar. Não, você tem razão, eu fui injusto. A primeira é melzinho. Tem um boss battle até bem complicadinho assim no final, você tem razão. É que eu acho que a tua crítica faz sentido. O problema é só a repetição, né? Que então, ele é meio formulaico. Ele podia ser mais inovador nesse sentido. Podia ver o Bowser fazendo cada vez uma interação diferente. Mas isso é meio comum dos jogos do Mario. Em alguns jogos, a última batalha que você tem toda expectativa, geralmente ela é meio frustrante. No Super Mario World, por exemplo. Bom, pelo menos não é só você pular por cima dele e pisar em cima de um botão e a ponte cair, né? Pode ser até que seja uma brincadeira da Nintendo, né? Já começou tão fácil e virou um padrão. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Esse jogo, quero saber se vocês lembram todas as lendas que tinham nele, né? Eu lembro logo da lenda do Yoshi. Que você podia liberar o Yoshi pra poder te acompanhar lá. Porque quando você fazia 120 estrelas, você tinha uma animaçãozinha do Yoshi ali, né? Naquele jardinzinho antes do castelo, não é isso? E ele ia para o topo do castelo, né? E saía daquela fossa. que a gente desde o início falava, que é isso aqui? Isso aqui não tá à toa. Sabe aquele elemento que você vê lá no início do jogo? Aí você fica, isso aqui não tá à toa, cara. Não é possível que botaram isso aqui. Não tá à toa. Aí no final você descobre por que tinha aquilo ali. Bom, é uma fossa ou um fosso? Boa pergunta, eu não sei. É um fosso? É uma fossa? Fossa é fossa outra de parada. Esgoto. Se for uma fossa não vai sair um Yoshi dali não, viu? Não, mas não é uma fossa de esgoto. Aquilo é um fosso de castelo. Pra mim era uma fossa de esgoto mesmo. Porque tem a gradezinha ali pra não subir bicho ali, pô. O Yoshi não está na fossa. Se for uma fossa, vai sair aquele chefão do Conker cantando ópera, viu? Não vai sair um Yoshi, não. Vai sair o Mestre Splinter dali. Tinha o Luigi também, né? Não tinha. Qual foi? O que estimulou a lenda do Luigi? Tinha alguma frase que falava do. Tinha uma placa com a frase. É de L, não sei o que, 120, né? Sei lá, tinha um negócio de L, né? E que todo mundo tentava subir no Yoshi e desbloquear o Luigi. Esse lance do Luigi, inclusive, tem os desenvolvedores da época, eles tentaram implementar uma forma de um multiplayer no Mario 64, onde 2 jogadores jogariam a mesma fase, saindo de pontos diferentes do estágio. E eles interagiam entre eles, né? Interagiu entre eles, mas parece que o 64 não teve muita capacidade de rodar bem esse conceito na época e isso foi abandonado.
A frase é Hell is real. Aí tem 2041 Isso. do lado. Aparecia onde essa plaquinha, vocês lembram? Naquele... É tipo um chafarizinho lá onde fica o fantasma. Ah, verdade. Aquele fantasma... Aquilo é tipo uma lápide, na verdade. Sim. Aí o pessoal já falava, não, isso aí não tá à toa. Já foi dito alguma vez por que dessa frase? Não, né? A Nintendo nunca se... acho que foi só pra levantar burburinho mesmo. Eles adoram Ou isso. alguma mensagem de piada, remissão interna da Nintendo. Pois é. Esse jogo ele é tão incrível que mesmo depois de muito tempo o pessoal descobre easter egg dele. Foi no ano passado encontraram o easter egg do King Bomb Bomb, que tipo, na fase dele tem uma parte que você vai subir e desce 2 bombinhas pretas. Só que uma coisa que pouca gente reparou é que depois que você derrota ele, começam a vir 3. Então, o pessoal que descobriu isso acredita que ele tenha se tornado uma daquelas bombinhas que desce. Porque ela aparece justamente depois que você derrota ele. Nossa, que loucura. Ah, pode crer. Nas bombas que descem no percurso, aumenta uma, não é isso? Isso. Ah, pode crer. Nossa, que mórbido isso, hein? Aí é teoria, né? O cara, Miyamoto nem a Nintendo isso aí. confirmou nada, Que mórbido. mas o pessoal ficou assim, caramba. Essa fase, inclusive, tem um outro negocinho que é tipo uma parte da parede da montanha que é vazada, um buraquinho que você entrava ali e teleportava lá pra cima, né? Além da parede invisível no negócio do tobogã do gelo, tinha isso aí. Tinha várias coisinhas escondidas pra pular caminho e também muitos glitches, né? Não podemos esquecer que Super Mario 64 tinha muitos glitches aí, mas quem não tinha naquela época, né, inovando daquele jeito, a gente tem que entender. Agora, a gente falou agora das lendas aí do Luigi, do Yoshi, um dos ports, um remake, um remaster na verdade, não foi bem um remake, né? O Super Mario 64 DS é um remaster. Eles refizeram o jogo? Não sei explicar, porque tá bem parecido. Acho que eles usaram a mesma engine e só inseriram alguns detalhes em algumas fases e personagens novos. Mexeram na jogabilidade, que você tem um controle diferente e tudo mais. Mas aí tem o Super Mario 64 DS e lá você pode jogar com Mario, com Yoshi, com Luigi e até com Wario, realizando o sonho de muita gente aí que sempre quis descobrir que era verdade essas lendas, mas não era bem verdade, né? Mas, cara, é bem legal a diferença desse jogo. Ele tem umas diferenças legais. Alguns momentos você precisa estar com um ou com outro pra jogar, pra passar. Tem uns lances bem legais ali. Apesar de que me incomoda um pouco a jogabilidade dele. O fato de você ter um botão de correr agora. Senão você tá andando devagar, coisa que no 64 não tinha. Porque você tinha ali a inércia do analógico, né? Você botava um pouquinho devagar pra frente, ele andava um pouquinho devagar. Se você botasse um pouco mais pra frente, ele já é mais rápido. No D-pad ali do DS não tinha como fazer isso, então você geralmente andava devagar e quando apertava, se não me engano, o B, você corria. E aí, pra você poder... isso eram as limitações de hardware do DS mesmo, tentando transpor a tecnologia do 64. É bacana, só que se acostumar que demora um pouquinho, mas é uma boa saída. Lembra até do Mario clássico, né? Que a gente corria com o dedo e pra pular usava o cantinho do dedo. Nem soltava a corrida, né? Isso. Você chegou a zerar esse jogo? Não. Do DS? Não eu não olhei e falei, mais do mesmo, e não rolou. Ele já começa com o Yoshi, então já começa diferente, já tem o lance da língua do Yoshi. Vou tentar revisitar ele hoje em dia pra ver como é que é. Porque eu tava jogando hoje. Acho que eu tenho esse jogo aqui, eu não... Eu tenho no DS, tava jogando hoje ele e é legal, cara, é legal. Eu pretendo rejogar o Mario 64, tô a fim de jogar essa versão. Que é legal que eu revisito várias coisas e ao mesmo tempo conheço uma versão nova. Vamos abrir o baú de relíquias do véio para relembrar as matérias das revistas clássicas sobre Super Mario 64, um dos melhores jogos de todos os tempos. E para começar o nosso passeio pelas páginas das antigas revistas de videogame, vamos relembrar a revista Super Game Power número 28, de julho de 1996. Na época, período de E3, o Nintendo 64 era uma das maiores expectativas de todos os jogadores brasileiros e do mundo, claro. E lá na página 16 da revista Super Game Power 28, na coluna Circuito Aberto, o título da matéria já dizia tudo. Começa a era do Nintendo 64.
Entre os destaques da matéria, o que mais chama atenção são as breves palavras sobre Super Mario 64, naquele período em demonstração na E3. Se liga só. Mario Bros foi a estrela. Super Mario 64 deixou muita gente na E3 de boca aberta. Mario sobe em árvores, corre, nada, voa, pula, anda. Ufa, o cara é mais que um triatleta. O melhor é que cada estágio você encontra formas de jogar impossíveis de achar em qualquer outro sistema. Tudo isso com a ajuda do controle e, claro, com a mão mágica de Shigeru Miyamoto, criador da série. O jogo já era super destaque na E3 e chamava atenção por as características únicas e a sua super qualidade. Tem aqui uma fotozinha do estágio da neve com a legenda Super Mario 64, a aventura do bigode em 3D e com uma concepção de jogabilidade única. Olha aí, Mario causando expectativas na galera durante a E3. Cercado de toda essa expectativa, Super Mario 64 era uma das maiores novidades de cada revista. E agora a gente vai lá na Gamers número 10, também de 1996. Na capa, os lendários lutadores de Mortal Kombat, Shao Kahn, Liu Kang e Sub-Zero, mas a grande chamada estava no cantinho da página, escrito assim: bomba, 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 chegou o 64 bits da Nintendo. Passando pelas páginas da revista, logo na página 12, a gente dá de cara com o game do mês, no espaço do leitor, e não poderia ser outro. Se liga. Como já era de se esperar, seria muito difícil algum outro game competir com o de Nintendo 64. E até que Knights do Saturno é animal. Mas Mario 64, o baixinho recordistas em vendas do Nintendo 64, foi realmente o melhor jogo deste mês, em nossa opinião. Tá lá a foto do Mario como destaque na revista. Nessa Gamers número 10, tem uma matéria assim simplesmente fenomenal sobre o Nintendo 64, que é assim: a avaliação do Nintendo 64, acabou a espera. Nela a Gamers detalha cada minúcia do console, com fotos do controle, fotos do console, dos cartuchos, todos os seus controles coloridos, alguns acessórios. São fotos mais do que detalhadas, viu? A parte traseira do console, descrição das especificações técnicas, tudo. E claro, logo em seguida tem um review espetacular sobre o clássico Super Mario 64. E logo na chamada tem escrito assim: Mario estreia com tudo no novo console da Nintendo. Segundo o texto da Gamers 10, o game mostra do que a Nintendo é capaz de fazer com a potência do Nintendo 64. Os gráficos são maravilhosos, com um nível jamais visto em nenhum outro console da atualidade. Olha aí, olha o Nintendo 64 ganhando destaque. Todos os personagens do game são feitos em 3D, assim como as enormes fases. Diferente dos sistemas de 32 bits, nos quais você pode ver os pixels na textura dos objetos em um zoom mais aproximado, em Mario 64, assim como nos outros jogos do Nintendo 64, você não vê nenhum pixel, mesmo no zoom máximo. Olha aí a potência do console. O som do game também é demais, continua Gamers, com a qualidade de CD. E olha que o game é em cartucho, tem música dos antigos games do Mario remixadas e também algumas inéditas, mas é pena que algumas músicas se repitam em várias fases. Os efeitos sonoros são ótimos e bem variados. E para quem reclama do controle do Nintendo 64, a Gamers curtiu, se liga aí. A jogabilidade proporcionada pelo joystick do 64 é simplesmente arrasadora, com uma precisão incrível. Você controla Mario através do 3D Stick do joystick e pode andar ou correr conforme a pressão que você faz. Ou seja, se você quiser andar bem devagar para não cair de uma ponte, basta segurar o 3D Stick levemente na direção desejada. Agora, se você quiser fugir de uma bomba que vai explodir, é só segurar com pressão máxima. E já no finzinho da análise da Gamers, eles concluem assim: a Nintendo acertou em cheio mais uma vez. Super Mario 64 já é um clássico, com seus gráficos incríveis, som arrasador, jogabilidade perfeita e fases enormes. O game é fantástico, com gráficos de primeira, uma jogabilidade excelente e muita diversão. Selo Gamers especial.
Pois é, velhos. Como vocês viram, desde seu anúncio, passando pelas primeiras informações até a chegada do jogo nas mãos dos brasileiros, Super Mario 64 já era clássico, é clássico e eterno. Bom, a gente hoje gravou um podcast aqui de um jogo muito importante para a história dos videogames, que não à toa é protagonizado pelo mascote 1-2, se não o mais importante da história dos videogames também. Isso é polêmico debater, mas não podemos negar que a Nintendo é muito importante, que o Mario é muito importante, e que de todos os jogos do Mario, temos alguns que são chaves, né? Para o próprio gênero, e o Super Mario 64 é um desses. Como a gente falou anteriormente, ele ditou muitos elementos que foram usados e são usados até hoje em plataformas de 3D e até outros jogos 3D que não plataforma também. O esquema de câmera dele inspirou muitos outros e tudo mais. Posso fazer um mini encerramento também? Claro. Pode. Com gráficos belíssimos, uma trilha sonora marcante, fases que estão na nossa memória até hoje. O jogo vendeu lá seus 11 milhões de cópias no Nintendo 64, mais 10 milhões de cópias no Nintendo DS, fora lá sei quantos milhões nas suas versões digitais, nas lojas online da Nintendo. Super Mario 64 realmente foi um marco para a Nintendo e para a indústria de jogos em geral, né? O jogo serviu de base para quase todos os jogos que se propuseram a entregar uma experiência de exploração e aventura em 3D, divertiu milhões e milhões de jogadores, entre eles nós, os velhos que nos ouvem aí. E o convite tá sempre lá, né? A princesa convida a gente pra comer um bolo e quando a gente menos espera, cai num mundo mágico de diversão e fantasia. Esse é Super Mario 64, clássico do Nintendo 64. Fez um roteirinho escrito nessa fala. Tua conexão deve estar zoada hoje. Vem cá. Tem muita coisa na tua casa usando Wi-Fi? Isso faz diferença. Nada. Celular, tua esposa não tá vendo uma série, nada? Não. Teu vizinho tá roubando teu Wi-Fi? Possível, hein? Aí é aquele safado. Então já sabemos que tem um vizinho safado realmente que faz isso. Quem fez gritinho? Fui eu, sou cover do Ítalo. Eu sou tão fã que eu tô aprendendo as paradas. Ai, cara, até o final do ano todo mundo com sotaque.